Querido Demontier Tenório, aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. As duas equipes já no gramado, o time do Guarani com seu uniforme tradicional rubro-negro, já o time do Cariri com seu uniforme branco. Rapaz, que hora para o fone de ouvido não funcionar mais, viu? Que momento de ser o nosso querido Anderson Luiz, que o microfone dele tá aberto. Dá uma fechadinha aí no microfone, meu querido Anderson Luiz. Guarani sendo saudado pela sua torcida aqui no estádio Inaldão, em Barbalha. Time do Cariri jogando todo de branco. Vereador Bilinha também marcando presença aqui, vem torcer pelo seu time do Guarani. Aqui Vale FM, oferecimento comercial ZN, o shopping da indústria e da construção civil. São mais de 6 mil itens das melhores marcas. Comercial ZN, Avenida Padre Cícero 2370. Conosco também Motel Imperial, organização do nosso querido André Lemos. Agradecer aqui, obrigado. Agradecer aqui de última hora. Maxwell, rapaz, lhe salvando. Carlos Maxwell, para salvar a gente. Obrigado. Ô JF, só para eu arrumar meu fone, me confirme aí as finais que começam daqui a pouquinho, ainda neste domingo, JF. Bom, já tem bola rolando, Marco Valério, na decisão do Campeonato Mineiro. São 22, quase 23 minutos. Cruzeiro e Atlético, por enquanto o placar é 0-0. Na primeira partida o placar foi 2-2. Daqui a pouco, daqui a 5 minutos, a bola vai rolar lá na Arena Fonte Nova, em Salvador. O duelo Bavi, Bahia e Vitória. No primeiro jogo, Vitória venceu pelo placar de 3-2. Hoje teremos também às 17 horas, decisão do campeonato lá do Rio de Janeiro. O Flamengo enfrenta o Nova Iguaçu. No primeiro jogo deu Flamengo, venceu pelo placar de 3-0. 18 horas, a decisão do Campeonato Paulista. O Palmeiras enfrenta o Santos do seu estádio lá em São Paulo. O Santos venceu a primeira partida pelo placar de 1-0. Decisões estaduais por todo o Brasil. Um domingo reservado para fortes emoções. Marcou. Com certeza, João Filho, obrigado pelas informações do timaço da Vale FM. Lembrando que no próximo dia 30 de novembro vem aí Holiday Rock, Paralamas do Sucesso e Biquíni Cavadão. Mais um evento da Vale FM, J. Rodrigues Empreendimentos e Padim Produções. Todo mundo ligado na Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Vai autorizar o árbitro da partida. Aproveitar para conferir com os nossos repórteres a arbitragem para Guarani e Cariri. Comando o J. Opa, não deu para ouvir. Quem comanda o jogo é o Joanilson Escancela. Primeiro assistente, São Silva Rodrigues. E o segundo assistente é o Eleutério Felipe Marques Júnior. Pedindo quem comanda o árbitro central é o Joanilson. Primeiro assistente, Anderson da Silva Rodrigues. Segundo assistente, Eleutério Felipe Marques Júnior. E o quarto é o Juseando Francisco de Souza. Tá legal, portanto já tem bola rolando aqui no estádio Inaldão, em Barbalha. Vale FM, Vale FM. Marco Valério. Vamos em frente pela Vale FM 99,9, primeiro jogo da fase quartas e final do Campeonato Cearense Série B. Movimentada jogada pelo time do Cariri, tentava aqui pelo setor canhoto Leandro Mendes. A bola sobra pelo meio, fica em favor da equipe do Guarani agora. Quem faz o passe, camisa de número 10, Ale, vira o jogo, toca a bola do outro lado, deixa a bola dominada, vem a bola tocada pelo time do Guarani, aqui no campo de defesa. Primeiros instantes de 0 para o time do Guarani, 0 também para a equipe do Cariri Futebol Clube. Lembrando nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial.
Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Conosco também no timaço da Vale FM tem Gênesis Solar. Para você que está cansado de pagar contas absurdas de energia, procura Gênesis Solar. Aqui o time do Guarani vai para o ataque com o Eriquim na primeira jogada. Bate direto pro gol, toca de cabeça, bola devolvida pelo goleirão. Sobra da grande área em favor do time do Guarani. Desce perigosamente, chega rasgando o zagueiro. O Will do time do Cariri. O árbitro já paralisa para marcar o quê? A falta do ataque do time do Guarani. É isso, meu querido Anderson. Falta de ataque a favor do time do Cariri. Uma tentativa do goleiro. Flaismar fez uma grande defesa. O placar do jogo é 0-0 na informação de Fox. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo o que você quer. Primeiros instantes, 0 para o time do Guarani, 0 também para a equipe do Cariri. A bola vem tocada pelo meio, trabalha a jogada, vem novamente dominada pelo time do Guarani. Vai afastando ali, toca pelo alto, um dos volantes do Leão do Mercado, que é o Fabrício. Acostumado a jogar aqui no Hinaldão, era jogador do Barbária da Série A. A bola sobra pelo meio, vem perigosamente o time do Cariri, tentava ali o Thiaguinho, corta bem a zaga do time do Guarani, volta novamente no grande círculo central, chega a disputa de bola, vem rasgando, tirando de qualquer maneira o zagueiro João Vitor do time do Guarani. A bola sobra lá do outro lado, último toque do jogador do Cariri Futebol Clube, então é lateral para o Leão do Mercado, vai João Vitor, sem nenhuma pressa para a cobrança. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento Motel Imperial. Conosco também Dini Supermercados, a maior rede de supermercados do interior do Ceará. E Espaço Verde, você de bem com a natureza. A bola tocada pelo time do Guarani no campo de defesa, faz o passe, entrega a bola da peça ofensiva, tenta pelo alto o Kaká, vem tirando, afastando ali a defesa do time do Cariri. Jogo momentaneamente parado, fica sentindo ali um atleta do Guarani, outro também do Cariri, hein, meu querido Matheus? Marco, 2 jogadores caídos, camisa 3 do Cariri, o Will e Anderson. Você consegue identificar o do Guarani? O Kaká. Caído? Kaká. 2 jogadores caídos no setor de meio campo, atendimento médico já acionado. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. 4 minutos do primeiro tempo aqui no estádio Hinaldão, na cidade de Barbária. Em nome de Rastro Pneus, há 19 anos, com melhor em pneus, troca de óleo, freios, alinhamento, balanceamento e serviços mecânicos. Rastro Pneus, Avenida Padre Cícero, esquina com Leão 13. Conosco também Delis Doces, bolos, tortas e docinhos em geral. Peça pelo número 98873-2123. Mais uma empresa do Grupo Chagas Variedade. Aqui o jogo vai ser reiniciado. Daqui a pouquinho a opinião de Demontier Tenório com bola rolando aqui no estádio Hinaldão em Barbária. Tudo isso para você na marca de 4 minutos e 30 jogados. Etapa primeira de jogo, placar de 0 para o time do Guarani, 0 também para o Cariri. Lembrando que na próxima quinta-feira tem um jogo da volta lá na Arena Romeirão. Bola movimentada pelo time do Guarani. Abertura de jogada pela direita com Dudu. Volta mais atrás, entrega a bola para Foguinho, vira o jogo, toca a bola da canhota, desce outra vez o time do Guarani para o ataque com o Fabrício, ele movimenta, lança a bola pela direita para o Eriquim, brigou por ela, cortou ali Leandro pelo time do Cariri, a bola acaba saindo lateral no campo de ataque, em favor do time rubro-negro. Atenção, torcedor, confira a hora, em nome de Novo Rio Veículos. Aqui na cidade de Barbária, 4 e 6 da tarde. Olha o Guarani chegando, o cruzamento feito para a boca do gol. Já saiu essa bola. Então é só tiro de meta para a equipe do Guarani. Não, para a equipe do Cariri. E um público bastante interessante aqui. Fazia muito tempo que eu não via tanta gente aqui no estádio Hinaldão em Barbária. Atenção, torcedor, conferindo a hora. 4 da tarde, 6 minutos agora. Anis Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil. Informando o tempo de jogo na Série B do Campeonato Cearense. Primeiro tempo de partida, estádio Hinaldão em Barbária. 6 minutos do primeiro tempo, 6 minutos da primeira etapa. No placar do futebol show do timaço da Vale FM para Cariri da Sorte.
Guarani 0, Cariri também 0. O outro confronto das quartas de final acontece às 18 horas. O primeiro jogo do Tiradentes contra o Itapipoca, lá em Calcaia. A informação para Madeireira, Beira Rio. 99,9 Marco Valério. Todo mundo ligado no timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Oferecimento Casa com material de construção. Aqui lateral para o time do Guarani. Vai se preparando ali para a cobrança. Jogador da camisa de número 2, que é o Dudu Baiano. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos também no nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Bola movimentada pelo time do Guarani com Dudu, tocou errado. Melhora para Tiaguinho ganha bem pelo time do Cariri. Movimenta, lança a bola da peça ofensiva na tentativa do Janderson. Corta João Vitor, bota a bola para a linha lateral. Lá do outro lado, é lateral para o time do Guarani, ali marcar lateral para o Cariri, vai para a cobrança então, o jogador que é Dalvan, movimenta-se, vai o Will, deixou para o camisa de número 3, o Will, um dos 3 zagueiros do time do Cariri Futebol Clube, prepara-se para a cobrança, vai levantar a bola da grande área para cá de 0-0, cruzamento feito para a boca do gol, bola pelo alto, tirou a defesa também, já vi ali a marcação de falta do ataque do time do Cariri, em Matheus Ferreira. Falta de ataque do Cariri em cima do camisa 5 Patrício do Guarani. Mondragon já na cobrança, em nome de Cariri da Sorte. Cariri da Sorte, que no próximo domingo tem para você no prêmio principal um super carro, hein? Um Fiat Fastback 0 km no prêmio principal do próximo domingo. Compre já o seu Cariri da Sorte desta semana. Aqui o Guarani vai tocando bola no campo de defesa, fica dominada com o jogador que é Foguinho. Abriu jogada pela direita para Dudu, cortou bem ali o ataque do Cariri através do jogador que é o Tiaguinho, a bola acaba saindo, lateral para a equipe do Cariri aqui no campo de defesa, movimento Leão do Mercado, lançamento de bola feito pela direita, busca a jogada com o Eriquim, chegou duro ali o jogador do Cariri Futebol Clube, tá marcada a falta boa pro Guarani, o nosso Leão do Mercado, meu querido Anderson. O Leandro Menes, lateral esquerdo da equipe. Ele chegou fazendo falta em cima do Ariquinho. Falta aqui na ponta direita. Quem tá ajeitando com camisa de número Vitor, na informação de Pereira, Beira Rio. Anderson, se eu fosse você, saía do sol e vinha aqui pra sombra. Que o sol tá muito forte, pode queimar sua cutis, né? A sua pele. Tá certo? Olha só, é falta pro time do Guarani, prepara-se para a cobrança, levantamento vai ser feito na grande área, é um bom lance pro Leão do Mercado, o árbitro vai lá, conversa com dois jogadores, dá uma bronca principalmente no Tiaguinho, que não ficou ali na posição correta. Aí o torcedor do Guarani aproveita para pegar no pé dos atletas também do time do Cariri. É a emoção do futebol. Campeonato Cearense, quartas e final, Série B. É jogo duro, é jogo decisivo. Encaminhando já quem vai pegar o Icasa na semifinal do campeonato. Apenas um time de Juazeiro do Norte vai subir de divisão. Aqui o Guarani vai tentando a marcação do primeiro gol da partida. Prepara-se para a cobrança. Vai levantar a bola da grande área. Ali muita demora para o jogador do Guarani fazer essa cobrança. O árbitro ali observa, autoriza. Lá vem bola na área do time do Cariri. O Guarani para a cobrança de falta aqui pela direita. Cruzamento feito para a boca do gol. Bola no tumulto para ninguém. Tanta demora para uma cobrança de falta que não deu em nada, hein, Anderson? Mas a jogada é encerrada, faltou só alguém para completar. No meio do tumulto, passou direto, foi para a linha de fundo. Tiro de meta pro goleirão faz mal. Placar do jogo 0-0 na informação de Alfa Vidros. Conosco também tem o apoio da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Avançar com seriedade e amor à nossa cidade. Farmácias Fernandes, presente em todo momento. 8 lojas para melhor lhe atender. Espaço Verde. Tudo para o seu sítio, tudo para o seu jardim. Você encontra no Espaço Verde. Guarani vai tocando bola no campo de defesa, bola com Dudu Baiano, abriu jogada com Eriquim, disputa a jogada com Leandro Mendes, vai ser uma disputa boa aqui por esse lado do campo, entre o lateral do Cariri e o atacante, o ponta do Leão do Mercado, o Eriquim.
movimenta a bola, ela vem pelo meio, chega tirando o João Vitor, toca nela pelo time do Guarani, devolve o Cariri, manda para o ataque, a bola fica novamente dominada em favor do time rubro-negro juazeirense, quem domina o zagueirão Oséias abriu jogada, faz o passe pela direita com Dudu, volta para o campo de defesa, aqui Vale FM, a rádio que é tudo que você quer, oferecimento Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco do Cariri, 11 minutos deste primeiro tempo, e agora ali uma disputa de jogada, queria ali a falta, o Alê do time do Guarani, o árbitro manda seguir o lance, é lateral do outro lado para a cobrança, então Will movimenta, faz o passe, entrega a bola pelo meio, vem para o campo de ataque o time do Cariri, bola tocada pela ponta esquerda agora, boa bola boa, quem desce perigosamente ali é o Thiaguinho, tentava jogar do Dalvan, cruzou na grande área, devolve a zaga do time do Guarani, a bola sobra com Guidio domina pelo time rubro-negro, ele chama ali a posição dos seus colegas e equipes, toca a bola pelo meio, a bola vem tocada pela canhota para Leandro Mendes, brigou por ela, chega tirando a zaga, lateral pro time do Cariri, tudo isso para você ligado na Vale FM, 12 minutos do primeiro tempo, daqui a pouco a opinião de Demontier Tenório, vem o Daxon, tentou a jogada, entrega a bola para Dalvan, na grande área, dominou, bateu, o goleiro defendeu, bola na trave, voltou outra vez o Cariri, tentou ali o Daxon, tirou a defesa. E quase o primeiro gol do jogo em favor do time do Cariri, que perde uma grande chance. Leandro Campos abriu jogada, faz o passe, aliás, Leandro Mendes. A bola tocada para o campo de ataque, domina outra vez, Leandro, caiu, o árbitro manda seguir o lance. Olha o contra-ataque do time do Guarani, caiu ali o Alê, o árbitro tá mandando seguir tudo. Não para o jogo, a bola vem tocada pelo meio, trabalha a jogada, novamente o time do Leão do Mercado, vem a bola disputada pelo meio, ganha, toca dela, ali o Thiaguinho, já faz o passe, abre jogada, o Bill lança pela direita, toca a bola para Janderson, 0-0, o jogo começa movimentado, bola tocada na frente, boa jogada, vem perigosamente a batida para a linha de fundo, na chegada do Conrado, tá chegando o time do Cariri, hein, meu querido Matheus? Mais uma tentativa do Cariri, duas tentativas na mesma jogada. Agora por último, camisa 7, o Conrado, entrou na área, tentou fazer o gol, chutou para fora, é tiro de meta para Madragon. E olha, o Dudu Baiano, ele deu uma encarada no árbitro da partida, recebeu o cartão amarelo, e se recebeu o cartão, a informação é em nome de Madeireira Beira Rio. Primeiro cartão do jogo para Dudu Baiano, camisa número 22, em nome de Madeireira Beira Rio. Deixa eu ouvir a opinião do Demontier Tenório, quase 15 do primeiro tempo. Tá gostando da movimentação das equipes, Demontier? Eu acho que tá na cota da previsão. Jogo extremamente nervoso, equilibrado. Nos últimos momentos o Cariri se apresentou mais, até criou oportunidades. Mas o Guarani também já teve um momento de supremacia dentro de campo. Mas a gente observa dentro desse nervosismo, Marco, um cuidado tremendo para evitar o erro. Sabem os jogadores, tanto de casa quanto de Guarani, que um erro pode ser fatal. Por isso que a gente observa os jogadores se esmerando, principalmente no sistema defensivo das duas equipes. Mas um jogo com boa movimentação e muita correria até o presente momento. Opinião de Demontier Tenório do Timaço da Vale FM. Em nome dos produtos Panebon Pão Nosso, também para Ramagem Couros, a nobreza do couro agregada ao design exclusivo e Rastro Pneus. 0-0 placar do jogo, 14 minutos e 30 no primeiro tempo. A bola do time do Cariri vem para o ataque. Lançamento feito na canhota, tentava Conrado, tirou a zaga. Bota a bola para a linha lateral em favor do time do Cariri. Atenção, torcedor, confira a hora. Em nome de Novo Rio Veículos. Para você ligado no Timaço da Vale FM, eu confirmo 4 da tarde, mais 14 minutos aqui no Minaldão em Barbalha. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo na Série B do Campeonato Cearense.
Primeiro tempo de partida aqui no Minaldão, em Barbária. 15 minutos do primeiro tempo no placar do Cariri da Sorte. 0 para a equipe do Guarani, 0 também para o Cariri. Já começou a decisão lá na Bahia. Vale o título para Bahia e Vitória. 11 minutos, o placar é 0-0. A informação para Casa Com. A casa é sua. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM 99,9. A rádio que é tudo que você quer. Oferecimento Sofume Service. Bola que favorece o time do Guarani. Não tem pressa para a cobrança ali no tiro de meta. Goleirão Madragão. Obrigado, torcedor, pela audiência. Alô, alô, Lúcio Mascote. Um grande abraço. Pelado também. Obrigado pela companhia. Todo mundo ligado na Vale FM 99,9. A rádio que é tudo que você quer. Vem outra vez a bola pelo meio. Trabalha a bola o time do Cariri. Lançamento feito ali no círculo central. Tirou a defesa. Vai afastando o zagueirão Oséias pelo time do Guarani. A bola sobra para João Vitor. João Vitor faz o passe. Entrega a bola pela direita para Dudu. De Dudu para Ale. Ale lança no meio. Vem o Guarani tentando a jogada. Agora quem buscava era o Jefferson. Melhor para o time do Cariri. Ganhando com o Tiaguinho. Ele domina. Recebe a bola aqui do setor canhoto. Faz o passe para o jogador que é o Conrado. Chegam dois na marcação. Recupera a bola o time do Guarani. A bola fica tocada pelo meio com Ale, lança a bola da frente, vem a bola tocada para Kaká, mais atrás, deixa a bola dominada com Jefferson, vira o jogo, toca a bola da canhota, desce o time do Guarani para o ataque, viu a passagem do João Vitor, o passe é feito mais atrás, a bola fica dominada com o jogador que é Ale, camisa 10, o Leão do Mercado, vai cadenciando o jogo, toca a bola mais atrás, começa tudo de novo, o time do Guarani aqui no campo de defesa. Levantamento feito pela direita com Dudu, faz o passe, toca a bola para Eriquim, chega tirando Leandro Mendes. De cabeça, tocou o foguinho, bota a bola para a linha lateral, não quis ali arriscar, a bola favorece, portanto, ao time do Cariri, a equipe da canhota. Para a cobrança, Leandro Mendes. Leandro Mendes é aquele da confusão dos cartões que rebaixou em casa em 2022. Agora é jogador do time do Cariri, tocando bola pelo meio para Tiaguinho, lança a bola da grande área, a bola pelo alto, não alcança o Janderson. Aí só tiro de meta para o time do Guarani, hein, Matheus Ferreira? Bola alçada à área, sem perigo, Janderson não conseguiu alcançar a bola foi para fora. Na jogada anterior, Dalvan, camisa 20, sofreu o cartão amarelo e se pintou o cartão, Madeireira Beira Rio na informação. Tá legal, meu querido Matheus Ferreira. Todo mundo ligado no timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Oferecimento ESC Pré-Vestibular e Cursos. Conosco também Motopeças Padre Cícero. O melhor para a sua moto. Aliás, viu, Marcos? Oi, Demonti. Esses dois cartões pro Dudu Baiano e agora pro Dalvan, os jogadores encararam o árbitro e o Dudu, inclusive, chegou a encostar a testa no corpo do árbitro da partida. Se ele não tiver cuidado, ele vai apanhar aí hoje, viu? Tá certo, Demonte. O clima é de disputa. O jogo é de decisão. Muito embora tenha a segunda partida, mas é claro, a gente sabe que o primeiro jogo ele pode encaminhar demais. Dependendo do resultado, pode colocar o time numa situação muito boa perante o seu adversário. Aqui a bola tocada pelo time do Cariri no campo de defesa. Você ligado no timaço da Vale FM, obrigado pela companhia. Nosso canal no YouTube é Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Aqui o time do Cariri vem para o ataque. Bola tocada pelo Natan. Abriu jogada pela ponta esquerda. Teve o corte lateral para o time do Guarani. Para a cobrança ali, Eriquim tem pressa. Só que o árbitro disse que o lateral é pro Cariri e não pro Guarani. Não é assim, meu querido Matheus? Opa, já na cobrança o camisa 6, Leandro Mendes, lateral para o Cariri. Marco Valério, mandar um abraço pro nosso querido amigo Antônio Landim, despachante lá do Detran, tá na escuta do timaço da Vale FM. Tá legal, obrigado, meu querido Matheus, pelo detalhe. Gol no futebol do Brasil, informação no timaço da Vale. Fala, JF! É gol na decisão lá do Baiano e é do Vitória. O Vitória faz 1-0 no Bahia.
Esse Vitória tá danado, tá conquistando o título baiano por enquanto. Aqui tem falta para a equipe do Cariri Futebol Clube para a cobrança, Leandro Mendes. Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento Ramagem Couros, a nobreza do couro agregada ao design exclusivo, sempre em sintonia com o que há de mais moderno. Olha, não é possível que não tenha paradinha técnica já, hein? Tá um calor danado aqui em Barbalha, um sol pra cada um. A bola tocada pelo Natan, faz o passe, entrega a bola pela canhota de cabeça, Conrado lança a bola da grande área, chega tirando foguinho, bota a bola para a linha de fundo, escanteio. Matheus Ferreira tá trabalhando mais que o Anderson. Fala, Matheus. Bola alçada na área, camisa 4, Oséias cortou pra fora, escanteio na cobrança, camisa 6, Leandro Mendes. Vai Leandro Mendes para a cobrança, como ele é a esperança do torcedor do Cariri. 0-0 para cara do jogo. Levantamento da grande área, desvio de cabeça do Daxon. A bola vai sobrando. Quem tira agora é o time do Guarani com o Kaká. Entrega a bola pelo setor de meio campo. Tentava ali a Lê. Antecipação da zaga do Cariri. Vem a bola tocada com o Janderson pela direita. Tenta o cruzamento. Puxa a bola pelo meio. Tenta também ali o Dalvan. É muito voluntarioso o Dalvan. De cabeça faz o passe. Toca ali o Natan. A bola vai sobrando. Fica com o Guidio, experiente volante de longe, quase no meio campo, vai recuando ali para o goleiro da equipe do Cariri, que é o Flaismar. Conhecido Flaismar, que atuou aqui há 2 anos atrás na equipe do Bicasa. Quer economizar na hora de construir ou reformar? Bateria Beira Rio é o lugar. Conosco também Jumasa Esportes. Tudo para você praticar o seu esporte preferido você encontra na Jumasa, no centro de Juazeiro. Conrado domina, cruzamento da grande área, bola para Daxon, bola pelo alto, subiu o Mondragon, pegou, largou o árbitro depois. Marca ali a irregularidade do ataque do time do Cariri, hein, Matheus Ferreira? Falta do camisa 11, Janderson, em cima do Mondragon. Bola parou ali, bola tava no alto, né? E o Mondragon foi defender, acabou esbarrando no Janderson. É falta de ataque, já cobrado, Marco Valério. Uma informação em nome de Fox, a melhor assistência técnica para o seu celular. João Filho. Oi. Delton Sá ainda tá no estúdio. Tá aqui do meu lado. Pois olha, tem um rapaz querendo mandar uma boa tarde pra ele. Arrocha. Manda um alô pra Delton Sá. Alô, Delton Sá, como é que vai? Tudo bem? Tem um cafezinho, viu? Aê! Eita, já Marco sabe Valério. quem é, né, Delton Sá? Quanta saudade do café do Berfinho, hein, Marco? É, rapaz. Até Fabiano Rodrigues tá vibrando aqui com o café do Bertinho, rapaz. Tá Bertinho, você vai ter que cobrar. Pelo menos R$1 de cada um, né? Tá fácil, até Fabiano certo? tá tomando café de Bertinho, tá fácil. Tá fácil demais. No intervalo eu tomo o café do Bertinho, tá aqui, guardadinho. Aqui a bola favorece o time do Guarani, tudo isso na marca de 23 minutos do primeiro tempo, placar de 0-0. Pra você ligado no timaço da Vale FM. Bola que favorece o time do Guarani, escanteio pro Leão do Mercado. Quem na cobrança, Anderson? Camisa de número 6, João Vitor. Vai o João Vitor para a cobrança, vai levantar a bola da grande área, cruzamento para a boca do gol, bola pelo alto, tranquilo. Flaismar para fazer a defesa pelo time do Cariri. Farmácias Fernandes, presente em todo momento, 8 lojas para melhor lhe atender. Trabalhamos também em nome de casa com material de construção, produtos Panebom Pão Nosso e churrascaria Mão de Vaca. Bola tocada pelo Guarani, vem a bola pelo meio, trabalha a jogada, Kaká recebe bola, lança no comando, deixa a bola tocada pela direita com o Meriquim, vem tirando a defesa, afasta o sistema defensivo, a bola vai sobrando com Conrado, Conrado toca a bola mais atrás, começa tudo de novo, aperta aqui o Kaká, tirou ali o Natan, lança a bola para o ataque, ela vai sobrando, a bola fica dominada com o Meriquim, abriu jogada pela direita, tenta preparar o cruzamento, toca a bola mais atrás, deixa a bola dominada para Dudu, Dudu vai cruzar para a boca do gol, faz o cruzamento do outro lado, bola pro Balé, dominou, penetrou na grande área, vem outra vez o time do Guarani para tentar a marcação do primeiro gol, tem aberto pela ponta direita ali, trabalhando a jogada agora, cruzamento feito na grande área, tentou Kaká pelo alto, a bola foi para fora, no cruzamento do Renatinho, Kaká bota a bola pela linha de fundo, só tiro de meta,
gol aonde, JF? É gol na decisão do baiano. Empatou o Bahia. Everton Ribeiro. Agora Bahia e Vitória. 1-1. Paradinha técnica. Paradinha técnica. É a hora da paradinha. Você sabe dançar a paradinha, JF? Sei sim, já dancei muito. Você deve ficar uma beleza dançando a paradinha. Você não descendo até o chão. Você não faz ideia. Pois é. Eu tô imaginando aqui, viu? Bora lá, hora de ouvir Demontier Tenório. Demontier, aqui tá igual aquela música. Ninguém é de ninguém e o tempo passa. 25-0-0, Demontier. Já que você falou em música, é bom a gente observar que me parece que o repertório do Cariri é melhor. Quer dizer, o Guarani é como se tivesse apenas uma alternativa de jogada. E ele não esconde isso de ninguém, que é essa trama com o Eriquinho aqui pelo seu setor esquerdo. Ele já se viu diante de algumas investidas por ali, principalmente quando pega a bola, com o campo aberto à sua frente. Ele tem uma boa desenvoltura. O problema é que, com a alternativa única, fica difícil. O time do Cariri, que percebe bem a trama do Guarani, já inviabilizou essa linha de passe. E a bola não chega mais no Eriquinho. E aí? Não tem mais alternativa? Além disso, de cortar a linha de passe, esse Leandro Mendes não sai do calcanhar do Eriquinho. Então você tem que alternar mais. O Guarani fez isso agora há pouco, numa jogada com o Renatinho pelo lado esquerdo. E tem que voltar a fazer isso em mais oportunidades para não passar a ideia de que a sua principal arma é o setor direito aqui com o Eriquinho e o Dudu, que apoia muito bem aqui pelo lado direito. Quer dizer, agora há pouco, você veja bem, o Renatinho, eu tenho a impressão de que numa das primeiras oportunidades, em 22 e tantos minutos aí, que ele pegou na bola, ele fez um centro e o Kaká acabou cabeceando para fora. Mas o repertório do Cariri, indiscutivelmente, é melhor, com mais alternâncias na partida, Marco. Tá legal, opinião de Demontier Tenório aqui no Timaço da Vale FM. Acabou aonde, JF? Acabou o primeiro tempo na decisão do Mineiro. Cruzeiro e Atlético por enquanto 0-0, 2-2 a primeira partida. Se persistir o empate, vamos para os pênaltis. Uma informação para Novo Rio Chevrolet, seu carro 0 km com as melhores vantagens, também para Incaseiras Construções, ali pertinho da estação do metrô. Alô, meu amigo Marcelão, grande abraço, acompanhando a transmissão do nosso Timaço da Vale. Obrigado pela companhia, você também ligado através da internet no canal Rádiosnet, o aplicativo de rádio para você ouvir, favoritar, acompanhar sempre a programação da Vale FM. Aqui o jogo já reiniciado, 28 minutos desta primeira etapa, placar de 0 para o time do Guarani, 0 também para a equipe do Cariri. Tem lateral pela direita para o time do Leão do Mercado, prepara-se Dudu, que reclamou agora do quarto árbitro, tá reclamando aqui total da arbitragem. Sobrou pro Balê, lançou bola da grande área, tocou na zaga, a bola sobra ali tranquila pro goleirão Flaismar, meu querido Anderson Luiz. Depois da tentativa do Ale, bateu de primeira, a bola resvalou no zagueiro do time do Cariri e o Flaismar fez a defesa e recolocando a bola no jogo. 0-0 para cada partida, na informação de Casa Com, a Casa é Sua. Anderson Luiz, o ilustre aniversariante da semana. Aqui a bola vem tocada no campo de defesa. Leão do Mercado vem trabalhando bola com Bozangas, lança a bola mais atrás. Time do Guarani tocando bola no sistema defensivo. Camisa 4 do Guarani, toca a bola do outro lado para João Vitor. Tem ali o Fabrício Itapessuma pedindo bola pelo meio. Ele tenta a jogada, faz o passe, avança para o campo de ataque, desce bem o time do Guarani. A bola toca na seria pro Ale. Cortou bem Natan. Vibrou ali o zagueiro do time do Cariri, tocando bola para Tiaguinho. Chegam dois na marcação, ele ainda prende a jogada pelo time do Cariri Futebol Clube, tocando bola aqui na peça ofensiva. Prefere retroceder um pouquinho agora, toca mais atrás. Do outro lado com o Will, é o zagueiro que sai pela direita. Gol. Time do Cariri
joga com 3 zagueiros, mas o Will é o zagueiro que sai como se fizesse uma lateral direita. E tem também ali o Conrado e o Janderson do outro lado. É a configuração tática do time do Cariri para este começo de partida. Tem gol no futebol do Brasil. Informação do Timaço da Vale, chegando em nome de Fox. Fala, JF. Decisão lá em Goiânia. O Atlético faz 1-0 no Vila Nova. Venceu a primeira partida por 2-0. Tá encaminhando aí a conquista do título do Campeonato Goiano. Tá certo, aqui o time do Guarani vem para o ataque pela jogada. Tocada para Arigui. Penetrou na área, vai marcar, bateu. Bate na defesa. E a verdade precisa ser dita. O Eriquino fez esse gol porque foi atrapalhado pelo kick da bola no gramado irregular aqui de Barbalha. Não é assim, Anderson Luiz? Com mais pura verdade, viu, Marco Valério? O Eriquinho fez a jogada perfeita, até mesmo a funilação pra frente do gol. Tava cara a cara com o Flaismar. Quando ajeitou a perna para bater, a bola quicou, subiu, acabou perdendo o time da bola o Eriquinho, mas mesmo assim ganhou o escanteio. O escanteio pro Guarani, aqui na ponta esquerda, quem vai pra cobrança, camisa de número 6, João Vitor, na informação de Farmácias Fernandes. Um abraço pro amigo J. Ramos, colega radialista, acompanhando também a transmissão do Timaço da Vale. Levantamento vai ser feito na grande área, bola para o alto, chega outra vez o time do Guarani para o ataque, chega tirando o Dalvan. A bola sobra do outro lado em favor do time do Guarani, bola com o Malê, vai cruzar para a boca do gol, bola levantada na grande área, muito mal o levantamento ali, facilitou o corte da zaga, só tiro de meta agora para a equipe do Cariri Futebol Clube. Aqui Vale FM 99,9, lembrando que no próximo dia 30 de abril vem aí Holiday Rock, é véspera de feriado. Paralamas do Sucesso, Biquíni Cavadão, mais um evento da Vale FM, J. Rodrigues e Padim Produções. Aqui 0-0 pra cara da partida para você ligado na Vale FM, nosso canal no YouTube. Eu lembro, Rádio Vale FM 99 oficial, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval. O Demontier Tenório, parece que depois da paradinha técnica, o técnico do Guarani deu uma arrumada no time, hein, Demontier? E coincidiu exatamente após essa paradinha. Aqueles dois lances, do próprio Kaká, cabeceada, e agora do Eriquinho. É um jogador que ele deve ser municiado e o Guarani tem tentado fazer isso, mas a marcação tem sido boa sobre o Eriquinho. No momento em que descuidaram, o cara escapou sozinho, porque ele tem um bom pique e ele sabe conduzir bem a bola. E como você bem observou, Marco Valério, se não for o kick da bola no gramado irregular do estádio Inaldão, ele tinha pegado em cheio essa e teria tido o tempo necessário até antes da chegada do zagueiro para abrir o placar no Inaldão, viu, Marco? Eu acho que essa é a diferença entre jogar no Inaldão e jogar lá na Arena Romeirão. Num lance como esse, que pode ser decisivo, o Guarani acabou sendo prejudicado pela má qualidade do gramado. Manda aqui um abraço pro meu amigo João da Becanal. Alô, meu amigo João, Dona Iranete, um forte abraço para todos vocês também. Obrigado pela companhia. Aqui desce Conrado pelo time do Cariri Futebol Clube. Bateu direto pro gol. Espalma Mondragon. Grande defesa do goleiro do Guarani agora, hein, Ferreiraço? Nativa, Leandro Mendes de fora. Chutou, Mondragon defendeu. E é escanteio para o Negro Nil. Na cobrança, ele, Leandro Mendes, camisa 6. Informação para a Grage Veículos, ajudando você a realizar o seu sonho do carro seminovo na Grage Veículos. Levantamento na grande área, corta bem a zaga do time do Guarani. Agora vai o Guarani no contra-ataque, bola com o Malê. Lançou do outro lado, bola tocada ali na canhota, tentativa do jogador que é o Kaká. Vem tirando a defesa, bota a bola para a linha lateral. Renatinho para a cobrança, movimenta, vem outra vez o time do Guarani para o câmera ataque. Bola tocada para João Vitor pela canhota. Guarani vai se organizando na peça ofensiva, bateu de longe ali o Alê. Rebate a defesa do time do Cariri. A bola sobra com o Fabrício.
Volante que veio do time do Barbalha para reforçar o Guarani. Abre jogada pela canhota, desce perigosamente pela ponta esquerda, cruzamento para a boca do gol. Muito mal agora. Não foi bem o camisa 5 do time do Guarani nesse cruzamento, hein, Anderson? Tinha várias opções na área, ele preferiu tentar o gol. Acabou pegando muito mal, a bola foi para a linha de fundo. Placar do jogo 0-0 na informação de Churrascaria Mão de Vaca. Todo mundo ligado no timaço da Vale FM, obrigado, torcedor, pela companhia. Eu confirmo para você, 34 minutos e 30. Primeiro tempo de partida, 0-0 aqui na cidade de Barbalha. Oferecimento deles, doces, bolos, tortas, docinhos em geral. Delis Doces, peça pelo número 98873-2123, mais uma empresa do grupo do amigo Chagas. Alô, meu amigo Chagas, de Chagas Variedades. Eriquinho tentava, falta do Guídio. E não seria uma falta para cartão amarelo, não, Anderson Luiz? Na verdade, o Eriquinho foi mais rápido que o Guídio. A intenção do Guídio foi atingir a bola. Acabou atingindo o Eriquinho. De fato, o árbitro não pintou o cartão para o volante da equipe do Cariri. Placar do jogo 0-0 na informação de Sol Fumê Service. Conosco também no timaço da Vale FM tem ESC Pré-Vestibular e Cursos. Vem aí o novo ESC, muito mais dinâmico para você. 36 minutos e 30 jogados, etapa primeira de jogo, 0 para a equipe do Cariri, 0 também para o time do Guarani. Oferecimento Cariri da Sorte. Domingo no prêmio principal tem um Fiat Fastback. É, meu amigo, uma máquina espera por você no próximo domingo no Cariri da Sorte. É falta pro time do Guarani, vai ali pra cobrança, vai levantar a bola da grande área. O placar é de 0-0, mas o jogo é bom, o jogo é movimentado aqui no estádio Minaldo em Barbalha. Levantamento da grande área, a bola pelo alto, corta bem a zaga do time do Guarani, sobrou, bateu pro gol, bateu pra fora. Muito alto ali o toque do jogador do Guarani, era o Renatinho, meu querido Anderson. Era ele, o próprio Renatinho, na perna boa, sozinho, tentou colocar, tirar do goleirão Flaismar, acabou jogando a bola para a linha de fundo. O placar do jogo segue 0-0 na informação de Baleia Burgers. Lembrando o nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99, oficial, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Um abraço pro amigo Gilberto Júnior, né? Júnior do seu Gilberto. Corretor de imóveis, grande ouvinte da Vale FM. Marcos da Crash Veículos também tá ligado com o timaço da Vale. Só esperando quem vai vencer aqui para pegar o em casa na semifinal. Lembrando que hoje é o primeiro jogo, quinta-feira tem a segunda partida entre Cariri e Guarani lá na Arena Romeirão. A bola tocada no ponto mais ofensivo do time do Guarani com Kaká, tentativa, falta no lance anterior, na origem da jogada, marcada a falta. Agora só quem tá trabalhando é você, Anderson Luiz. Mais uma falta agora no meio campo, ali no círculo central, dessa vez no Alê, meio campista do Guarani, já cobrado, viu, Marco? Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Vem outra vez o time do Guarani para o ataque. Bola com Fabrício Itapessuma. Ele toca a bola mais atrás, deixa a bola dominada para Foguinho, zagueiro revelado pelo time do Campo Grande, do meu amigo Soares. Levantamento na entrada da grande área, corta a zaga de qualquer maneira. Vem tirando o Will, zagueiro do time do Cariri. Volta a bola pela ponta esquerda, Renatinho domina a bola pelo time do Guarani. Cruzou para a boca do gol, bola pelo alto, tira uma defesa. A bola vai sobrando com Conrado pelo time do Cariri, já arranca para o ataque. Tudo isso na marca de 38 minutos do primeiro tempo. Toque errado do Conrado pro Tiaguinho. Mesmo assim ele recupera, ganha bem pelo time do Cariri, desce com a bola tocada mais atrás, novamente com o Conrado, tenta o cruzamento, afasta a defesa. O camisa 7 do time do Cariri, mais uma vez de posse de bola, tocada pro Dalvan, aí ficou tranquila pro goleirão Mondragon, que é um goleiro muito experiente, hein, Matheus Ferreira? Tinha marcado o assistente de impedimento, mas o árbitro não acatou e continuou. Mondragon já fez a reposição na informação de comercial. Zeme.
Grage Veículos, seu carro seminovo com qualidade e garantia. Grage Veículos, a melhor negociação na Avenida Padre Cícero 2215. Conosco também Espaço Verde, você de bem com a natureza. 39 minutos do primeiro tempo, 0 pro Cariri, 0 também pro time do Guarani. Para você ligado no Timaço da Vale, obrigado torcedor pela companhia. Movimenta a bola o time do Cariri aqui no campo de defesa. Atenção torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. Aqui no Minaldão, em Barbalha, 4 da tarde, 38 minutos. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil. Informando o tempo de jogo na Série B do Campeonato Cearense. Primeiro tempo de partida aqui no Minaldão, em Barbalha, 40 da primeira etapa no placar do Cariri da Sorte. Tudo como começou, Guarani e Cariri, 0-0. Daqui a pouco, 17 horas, Flamengo e Nova Iguaçu vão decidir o Campeonato Carioca. O Flamengo tem uma vantagem gigantesca, pois venceu a primeira partida pelo placar de 3-0. A informação para Madeireira, Beira Rio. 99,9 Marco Valério. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM. Tem muita gente aqui à tarde, hoje à tarde, na cidade de Barbalha, hein? Estava olhando aqui, tanto do lado direito, o pessoal do Cariri veio em grande número. A torcida do Guarani é maior ainda. Jogo com uma boa presença de público, como deve ser também na próxima quinta-feira. Arena Romeirão, 8 da noite. E é o Delton Sá que vai narrar o jogo decisivo para a gente saber quem vai pegar o Icasa na fase semifinal do Campeonato Cearense Série B, valendo vaga aí nesse confronto. O Icasa e o vencedor entre Guarani e Cariri, um deles sobe para a primeira divisão do Campeonato Cearense para a próxima temporada. Aqui 42 minutos do primeiro tempo, bola tocada com o Will pelo time do Cariri no campo de defesa, solta a bola mais atrás, deixa a bola com Charles, experiente zagueiro, vira o jogo, toca a bola pelo meio com Conrado, ele domina com dificuldades, melhor para o time do Guarani, ganhando com João Vitor, toca a bola pelo meio, recuperação da equipe do Cariri com Dalvan, Dalvan domina, desce aqui pela ponta esquerda, faz o passe, antecipação do Dudu Baiano para recuperar bola pelo time do Guarani, tocando com Ale, caiu ali o Guidio. O árbitro manda seguir o lance, a bola vai sobrando em favor do time do Cariri. Conrado faz o passe, toca a bola para Tiaguinho, ele desce pela ponta esquerda, camisa 10 do time do Cariri, dominando a jogada. Vai chegando também Leandro Mendes, último toque ali do jogador do time do Guarani. A bola não sai, Conrado domina, adiantou demais, volta a bola pelo meio, tentou a jogada, recuperação de Jefferson, ganha bem pelo time do Guarani. Aqui Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco do Cariri. Tem delivery. Mais 3. 98867-7741. Fala, Anderson. Mais 3 minutos. O árbitro acabou de sinalizar para o quarto árbitro aqui. Mais 3 minutos e acréscimo. Vamos até os 48. Viu? Tá vendo como na sombra é melhor, Anderson Luiz? Tem até um ventinho agora, rapaz, aqui na cidade de Barbalha. Vai ser atendido, saindo de maca, o atleta do time do Guarani. É o Dudu, Anderson. Dudu Briguento, é o próprio camisa de número 22. Tá saindo para ser atendido aqui fora, viu, Marco? Dudu Briguento. Agora, nesse primeiro tempo, ele não quis brigar com ninguém, não. Só com o árbitro e já tomou amarelo. Fala, JF. Tem gol na decisão do Goiano, empatou Vila Nova. Agora Atlético e Vila, 1-1. Lembrando o nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Alval. Conosco também no Timaço da Vale FM, tem Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto, loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. Bola tocada pelo time do Cariri no campo de defesa, já estamos nos encaminhando para a reta final dessa primeira etapa. Placar de 0 pro Cariri, 0 pro Guarani, ninguém mexeu no placar. Guarani com a bola pro Guarani, tocada na grande área, dominou, defesaça do Flaismar, no lance mais bonito do jogo. Que defesa espetacular do Flaismar no chute do Ale, hein, Anderson? Cariri pode fazer uma estátua lá no seu CD em homenagem ao Flaismar.
Foi um verdadeiro milagre, um passe perfeito do baiano pro Ale, que ficou cara a cara com o Flaismar, que chutou no canto, no ângulo. O Flaismar foi pegar, jogou a bola pra linha de fundo. Escanteio pro Guarani, camisa de número 6, João Vitor na cobrança. Uma informação também para Madeireira Beira Rio, lugar certo para você economizar. Vamos então aos instantes finais, 45, tempo regulamentar esgotado. Vamos até 48 nessa primeira etapa. Já tem intervalo, show com Delton Sá. Aqui o Charles tirou de cabeça, era o Daxon, quase fez contra, hein? Escanteio, mais um pro Guarani, Anderson. Mais uma vez, camisa de número 6, João Vitor na cobrança. João Vitor vai se preparando para a cobrança. Aqui do setor direito, campo de ataque, o Eriquim Costa, bola para ele. Camisa 7 do time do Guarani, cruzamento na grande área, tirou ali o Will. A bola vai sobrando, complementa Tiaguinho, tira a bola para fora da grande área, a bola vai sobrando em favor do time do Guarani com João Vitor. Toca a bola para o Balê, ganha bem do primeiro, também do segundo, bela jogada do terceiro, do quarto, ele perdeu. Também foi fominha agora o camisa 10 do Guarani, rapaz. Poderia ter dado passe. O Dragão domina a bola pelo time do Guarani. Bota a bola para a linha lateral. Lateral para o time do Cariri Futebol Clube. Demontier, reta final do primeiro tempo. Gostou da primeira etapa? Ou você queria um pouquinho mais, Demontier? Eu considero, Marco Valério, que não é até aqui um 0-0 ruim de se ver. Um 0-0 animado, uma partida sem gols até aqui, mas recheada de emoções. Os dois times buscando o gol a todo instante, enfim, um jogo bom de se ver até o momento, Marco. É verdade, jogo franco, jogo aberto. Daqui a pouco os comentários do Demontier. Vem o Cariri, Dalvan, bola na trave, tentou a bicicleta, rasga, tirando o foguinho. Bola na trave, o travessão do Mondragão tá balançando até agora, viu, Matheus Ferreira? Que cabeçada do Dalvan. Recebeu na área, cabeceou, bateu no travessão. Lá vem o Cariri. Outra vez a bola tocada com Charles pelo time do Cariri, lança a bola da grande área, devolve a zaga, bota a bola para a linha lateral ali, Moséias. Lateral para o time do Cariri, tem completa razão Demontier. Esse 0-0 não retrata o que foi o primeiro tempo. Poderia estar 1-1, 2-2, porque os times buscaram realmente o gol. O que é promessa de um grande segundo tempo, eu não tenho dúvida disso. E a falta de ataque agora do Will, o árbitro tá parando o jogo, hein, Matheus Ferreira? Falta no setor direito, em cima do 8 do Guarani. O Renatinho sofá. Daqui a pouco cobra o Mondragão e faz posição em nome de Comercial ZM. Eu acho que vai terminar aqui a primeira etapa. Ou numa informação de Sofubem, revestimento para carros e prédios, Rua José Marrocos, pertinho do mercado, Senhora Santana tem Sofubem. Alô, Edilson, grande torcedor do Guarani. Obrigado também pela companhia. A bola tocada no setor do campo de defesa pelo time do Guarani. Vem trabalhando a jogada, João Vitor faz o passe, entrega a bola aqui do campo de defesa. A bola vem dominada, deixa ali com o zagueirão Foguinho. É fim de papo no primeiro tempo. Termina a primeira etapa aqui no estádio Inaldão, na cidade de Barbalha. 0 para o time do Guarani, 0 também para o Cariri Futebol Clube. Ninguém é de ninguém nessa primeira etapa, mas olha, pelo que foi o primeiro tempo, segundo tempo promete. Está começando agora o futebol show do Timaço, com a força jovem do rádio esportivo do Brasil. Pois é, na esperança de que o segundo tempo seja mais animado, mais movimentado, mais pegado. Nesse duelo entre Cariri e o time do Guarani. Vamos então ao gramado. Ô, meu caro Matheus Ferreira, o Cariri já foi para os vestiários. Ô, meu caro Anderson Luiz, o Guarani também nos vestiários, ou fica no gramado, hein, Anderson Luiz? Rapidinho, registro com o Kaká. Kaká, o jogo tá totalmente aberto. O que o Guarani precisa para sair com resultado positivo? O jogo tá aberto, duas equipes de qualidade. Esse aqui vale aí no quesito posse de bola e condição de contra-ataque. A gente perdeu um pouco o meio de campo agora no final do primeiro tempo, porque a gente está tentando marcar a saída deles e eles estão saindo com 5 para 2, então fica difícil de a gente marcar a saída, aí quebra a primeira linha sempre, aí eles começam a trabalhar aqui no meio de campo, mas assim,
quando eles trocam o passe aqui no meio de campo, até então não tem perigo. Eles estão forçando muito essa jogada na diagonal do zagueiro pro beirada, e a gente tem que neutralizar essa jogada. E consertar na hora da reta final aqui, que a gente está com a bola, caprichar um pouco mais no passe e na decisão da jogada, porque a gente está chegando com uma certa facilidade pelo lado direito aqui, e a gente tem que caprichar um pouquinho para poder fazer esse gol. As palavras do Kaká, último jogador do Leão do Mercado, aqui por cima, viu, Delton Sá? Tá certo, Anderson Luiz. Vamos pro outro lado, Matheus Ferreira e o Cariri. Matheus. Tiaguinho, camisa 10, dando deixa por aqui, rapidinho, Delton Sá. Tiaguinho, o que é que falta pro Cariri aí com o primeiro gol aqui nessa partida? O jogo tá bom, tá equilibrado, caprichar mais nas finalizações, caprichar mais para que a gente possa fazer gol e, se Deus quiser, a gente possa sair com resultado positivo daqui dessa primeira partida. Tiago, gentilmente aguardou aqui, Delton Sá. Beleza, Matheus Ferreira, do lado do time do Cariri, Anderson Luiz, do lado do time do Guarani no intervalo de jogo, estádio Inaldão em Barbalha, intervalo de jogo de 0 para o time do Guarani, mandante do jogo 0 para o time do Guarani, pintou o gol do futebol do Brasil. Na decisão do Mineiro, no duelo da Raposa com o Galo, início do segundo tempo, e a Raposa deu o primeiro bote, Delton Sá. O Cruzeiro faz 1-0 no Atlético Mineiro. Olha aí o time do Ronaldinho, o Ronaldo Fenômeno tá fazendo 1-0 no time do Atlético Mineiro, numa decisão inédita no futebol mineiro, né, João Filho? Nunca tivemos uma decisão entre Cruzeiro e Atlético no futebol mineiro, né, rapaz? Que coisa. Inédito. Pela primeira vez eles decidem um campeonato mineiro. Beleza, meu caro João Filho, intervalo do futebol do timaço da Vale FM. Quartas de final do Campeonato Cearense de Futebol, 0 pro time do Guarani, 0 também pro time do Cariri. O futebol do timaço em nome de Jumaz Esportes, tudo para você praticar o seu esporte preferido tá na Jumaz Esportes. Garage Veículos Multimarcas, quer comprar o teu veículo seminovo? Vai pra Garage Veículos Multimarcas, tem o melhor negócio para você. Rastro Pneus, o melhor pneu pro seu carro, pneus Dunlop, Pirelli, com o melhor preço na Rastro Pneus. Delis, doces, bolos, tortas e salgados. Delis Doces, mais uma empresa do grupo Chagas Variedades, o futebol do timaço da Vale FM, em nome de Gênesis Solar. Se você tá cansado de pagar contas absurdas de energia, vai na Gênesis Solar. Dourados Semijoias e kit joias para você ganhar dinheiro. Dourado Joias, que é parceira do seu negócio. Alfa Vidros, vidraçaria na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha qualidade, preço e satisfação lá na Alfa Vidros Vidraçarias. Também de Alain Martelinho de Ouro, número 1 do Cariri, agora com serviço de pintura e funilaria. Eu disse Alain Martelinho de Ouro. Guanabara, satisfação em todos os sentidos. Expresso Guanabara, conforto indo e voltando. Centro Universitário Leão, São Paulo e Leão, sua primeira opção. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço da cidade. Vá saborear o melhor hambúrguer na Praça do Pio 12. Motopeças Padre Cícero, tudo para a sua moto. Loja na Rua São Pedro, no bairro Santa Teresa. E também em nome de Fox, que tem os melhores aparelhos da marca Redmi, Xiaomi, em oferta para você na Fox. Fala, João Filho. Um abraço aqui pro Cláudio Macedo, Expedito Santos e o Negão da Borracharia. Cláudio Macedo? Nosso amigo Claudinho Macedo, tá escutando a gente. Cláudio Macedo, que tem lá aquele refrigerante São Geraldo Sabor Coca-Cola. O Claudinho sempre escuta a gente. Hoje ele tá lá com o Expedito Santos e o Negão da Borracharia. Tá de folga o Claudinho? Ele não especificou aqui onde é que você tá atrapalhando, não. Mas tem gol, Delton Sá, nas decisões dos estaduais. Gol no futebol do Brasil. O Vitória volta à frente do placar lá na Arena Fonte Nova. No jogo... Quer dizer que o Vitória fez 1-0, o Bahia empatou, o Vitória fez 2-1, João Acabou Filho. de fazer 2-1 Vitória. E semana... torcida única, viu, Dado? Semana passada foi só a torcida do Vitória. Lá no Barradão. Lá no Barradão, o Vitória venceu 3-1. Aí o Bahia não foi pro Pituaçu, foi pra Fonte Nova, João Filho. O jogo tá sendo na Arena Fonte Nova. E só torcedor do Bahia, eu acho que é o quê? 50 mil pessoas que cabem lá? Por aí. Só tem torcedor do Bahia, tá lotado. Tem certeza, João Filho? Absolutamente. E não tem ninguém disfarçado lá do Vitória lá dentro? Tá o Vitória, a sua delegação tá lá jogando, João né? Filho. E o Vitória acabou... Não,
Tiraram o gol do Vitória. Não valeu. Não, João Filho. Não, foi... João Filho, peraí. O Vitória fez 2 ou não fez, João Filho? Fez, mas não valeu. João Filho. Pare de estar enganando o povo. O lance foi revisado. João Filho. Anulado pelo VAR. João Filho, é igual aquele hamburgão que a gente ganhou e não ganhou. Comeu e não comeu. Comeu e não comeu. Pois é. Tem só café puro aí, João Filho? Eu tô esperando, o senhor disse que vai ficar, vem. Vou pedir um sanduíche. E só atualizando a premiação, R$250 pro jogador do Guarani que fizer o gol da vitória. 100 do seu João da Verdura, 100 do nosso querido doutor Idemar e 50 do Lisboa. E se o Mondragão não tomar gol... Se ninguém fizer o gol e a gente narrar aqui do estúdio, a gente ganha, João Filho? Aí... Vamos apertar o doutor Idemar. Tá certo. Vamos apertar pra ele. Governo do Estado do Ceará, avançar juntos, o trabalho não para. Governo do Estado do Ceará, ESC Pré-Vestibular e Cursos, referência em concursos públicos para você no ESC Essa minha cacheta tá antiga, viu, João Filho? Pelo slogan agora, percebendo. Essa tá, viu, meu amigo? Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte, avançar com seriedade e amor a nossa cidade. Farmácias Fernandes, presente em todo momento, são 8 lojas, eu disse, Farmácias Fernandes, só Fumê Service, revestimento Fumê para casa e prédios, Rua José Marrocos, número 408, Casa com a Casa é Sua, também de Pano é Bom Pão Nosso, os produtos da Pão Nosso já fazem parte da mesa das famílias caririense, Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri, pratos deliciosos e aquele atendimento espetacular tá na Churrascaria Mão de Vaca. Engazeiras Construções, tudo para a sua obra pelo menor preço, parcelando tudo no cheque ou no cartão também de Espaço Verde. Você de bem com a natureza. João Filho, decisões pelo Brasil. Fala das decisões hoje, João Filho. Tá rolando o segundo tempo da decisão mineira. 14, quase 15 minutos. O Cruzeiro fez 1-0, vai vencendo e por enquanto conquistando o título de campeão de Minas Gerais desse ano. A bola tá rolando ainda, primeiro tempo lá em Salvador, na Arena Fonte Nova. O Bahia vai empatando com o Vitória 1-1, mas o Vitória vai sendo campeão, porque venceu a primeira partida pelo placar de 3-2. Daqui a pouco vai começar Flamengo e Nova Iguaçu na decisão do Campeonato Carioca e temos também jogo em andamento e tem gol na decisão do Goiano. O Atlético Goianiense volta à frente no placar, faz 2-1 para cima do Vila Nova, venceu a primeira partida por 2-0. O Dragão Goiano, que vai disputar esse ano a Série A do Brasileiro, está muito próximo aí de levantar o título de campeão do seu estado. Tá certo, meu caro João Filho. Deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço pro meu amigo Dudé, João Filho. Alô, Dudé. Estúdio K, rapaz. Grande Dudé. Também lá da Churrascaria e Pizzaria, o Dudé, lá na Avenida Padre Cícero. Muito grande abraço pro Dudé. Infelizmente, meu caro João Filho, ele trocou a nossa amizade, a minha e a sua, não acredito, pela de Jucimar Leite e Alexandre Pedrosa. Mesmo assim, eu vou mandar um grande abraço pro meu amigo Dudé, tá sempre ligado conosco lá da Churrascaria e Pizzaria O Dudé, ali na Avenida Padre Cícero, João Alô, Filho, Dudé. lá no posto Tribos, ao lado da antiga Jeep aqui na região do Cariri. Mesmo assim, eu vou mandar um grande abraço pro meu amigo Dudé, viu? Ele merece. Mediante João Filho, o que ele tem feito conosco, meu carinho por ele continua o mesmo. Vamos agora à opinião no futebol do timaço da Vale FM. Tá chegando ele para falar desse primeiro tempo de 0 pro Guarani, 0 pro Cariri. Pois é, Delton. Eu vou reafirmar o que eu disse agora há pouco, da reta final do jogo. A convicção plena de que não foi um jogo chato de se ver. Normalmente, o 0-0 é aquela coisa desprovida de emoção, principalmente quando se trata de uma reta final de competição, de jogos decisivos, em que, em muitos momentos, o time se apega a um temor, um respeito excessivo ao adversário, às vezes um acovardamento dentro de campo. Mas não foi isso que a gente viu nesse primeiro tempo de Guarani e Cariri. Os dois times saíram em busca do gol. Foi, na verdade, um jogo aberto. E por essas circunstâncias é que acabou se tornando um jogo agradável. É evidente que aquele momento inicial, como quase sempre,
ele é marcado pelo nervosismo, quando os jogadores estão se assentando melhor dentro de campo, em que eles traçam um foco no que pretende o adversário, no comportamento, no posicionamento do adversário. Tanto o Guarani observando o Cariri, quanto o Cariri observando o Guarani. Não só a comissão técnica, mas os jogadores também têm uma noção ampla, têm uma noção clara das pretensões, da forma como vem jogar ou está jogando o adversário, enfim. E a gente coloca na conta do previsível, né? Mas a partir daí, as equipes foram se soltando. O Guarani não escondeu de ninguém que a sua principal arma é o Eriquinho, e muito provavelmente o torcedor rubro-negro e a comissão técnica cruza os dedos e torce que a condição física dele seja a melhor possível para aguentar o repuxo do segundo tempo, que deve ser ainda mais animado, porque ele correu pra caramba nesse primeiro tempo. Ele foi essa arma importante no que pese, num determinado momento, ele ter sido anulado, quando o Cariri achou que ele estaria passando do limite, tratou de cortar a linha de passe para a bola que chegava até o Eriquinho, ou do Alê, ou do próprio Dudu ali um pouco mais atrás, e ele ficou, de certa forma, isolado. E o Cariri se estabeleceu aos 20, logo aos 12, após aquele momento de observância, o Dalvan colocou uma bola na trave. Aliás, o Mondragão não só é um bom goleiro, mas também dá muita sorte. Nós tivemos 2 bolas na trave por parte do Cariri. Aos 12 minutos o Dalvan e aos 46 minutos novamente o Dalvan. É a primeira com o pé esquerdo e a segunda de cabeça, levando um grande susto no apagar das luzes do jogo. Mas aí o Guarani, que parecia ter cortado o seu melhor caminho ali pelo setor direito, eu falava aqui, o Cariri tem mais repertório, mas aí o Guarani vai equilibrando as ações, estabelece a probabilidade de abrir o seu repertório em campo, tocar samba, tocar um pagodezinho, e nisso ele foi deixando aquele excesso pelo lado direito. Quando o Renatinho começa a aparecer mais pelo lado esquerdo e o próprio Alê, um cara que foi saindo e se aproximando mais da linha de frente, estando mais junto ali com aquela possibilidade e de uma bola melhor trabalhada no terço final, ele começa a aparecer para o jogo. O próprio Renatinho levanta uma bola na área e o Kaká cabeceia para fora. Aos 30, o Eriquinho dá uma escapada e bateu na zaga após a bola quicar. E aí o Cariri retoma novamente as ações. Com o Conrado, obrigando o Mondragão a fazer uma boa defesa. O Guarani com o Alê. O Flaismar fez uma extraordinária defesa aos 44 minutos, que bem que poderia ter sido o gol para garantir uma vitória parcial ao time rubro-negro. Ou seja, 3 boas chances para o Cariri, 3 boas chances para o Guarani, um jogo bom de se ver, com perspectiva de um segundo tempo ainda melhor, e a gente espera que vença o que for melhor, e inclusive o próprio Cariri vai voltar com alterações para a etapa complementar. Mas indiscutivelmente o Eriquinho dá uma vida tremenda a esse time do Guarani, e a gente espera que ele tenha vigor físico para aguentar esse ritmo na etapa complementar, meu querido Delton Sá. Beleza, Demontinho Tenório, mandar um abraço aqui pro Tico das Quentinhas, pra Leidinha, pro Kaká, pro Beto, Alisson, Tweety, o pessoal lá na Vila Dom Bosco acompanhando o futebol do timaço da Vale FM. Pintou o gol no futebol do Brasil. Meu amigo Tico, nosso amigo Tico, que abraçou um outro time, vai torcer pro Santos hoje, ele me disse, viu? Deltsa, o Galo deu uma bicada, viu?
Eita, beliscou, deu uma bicada lá na Raposa. Acabou de dar uma beliscada na Raposa, empatou o jogo. Saravia, Cruzeiro e Atlético, decisão do Mineiro, agora 1-1. Um abraço pro... Aliás, viu, Delton? Pois não, Demontinho. A renda de ontem da Série A do Brasileiro, eu acho que da Série A do Cearense, dificilmente vai ser ultrapassada nesse final vai de semana. começar. Não tem Palmeiras, não tem Flamengo, não tem Atlético. Foi mais de 2 milhões com 57 mil pagantes. Beleza, Demontier, Tenório, no intervalo do timaço da Vale FM, vamos colocando o ponto final. Sabe pra onde eu vou agora, João Filho? Para onde? Vou lá pro Baleia Burger comer aquele hambúrguer delicioso. Mandar um abraço pro meu amigo Alexandre. Escuta só o que foi que o Alexandre pediu. Alexa, ligar na Rádio Vale FM. Aí o meu amigo Alexandre ligou, tá acompanhando o jogo. Vamos de volta para o Estádio Naldão. Com ele, o campeoníssimo de audiência. Marco Valério. Tá legal, Delton, porque já tem bola rolando pro segundo tempo aqui no Naldão. 99,9 Marco Valério. Todo mundo ligado no timaço na Vale FM, obrigado pela companhia. Veio o Guarani tocando bola aqui pela canhota, chega bem cortando a zaga do time do Cariri, bota a bola para a linha lateral. Teve alteração no time do Guarani ou não, Manderson Luiz? O Guarani é o mesmo do primeiro tempo, viu, Marco? Mesmo time da primeira etapa. E o time do Cariri FC, meu querido Matheus. Mudou o Marcos Valérios, camisa 6, o ala esquerdo Leandro Mendes. E entra Zé Gabriel com a 14. Sai Leandro Mendes com a 6, entra Zé Gabriel. O Zé Gabriel vai para volante e Conrado vai fazer o lado esquerdo do Cariri. A informação de Casa com a casa é sua. Pouquinho mais perto, meu querido Ferreiraço. E o papai do Zé Gabriel tá por aqui na arquibancada torcendo pelo filhão, torcendo pelo time do Cariri, juntamente com toda a sua família. Bola favorece ao time do Cariri aqui pela direita para a cobrança de falta, vai se posicionando o jogador que é o Conrado. Placar de 0-0, placar da primeira etapa. Todo mundo ligado no timaço da Vale FM. Levantamento vai ser feito na grande área, Conrado prepara-se para a cobrança. Vai levantar bola da grande área, autorizado pelo árbitro da partida. O árbitro que demora muito, fica ali dizendo que não quer, empurra, não quer confusão na área. Preparado para a cobrança, levantou para o boca do gol fechado. Mondragão espalmou bola para escanteio, quase o gol do Cariri, em Ferreiraço. Volta da direita para a esquerda, o Conrado cobrou fechadinho, o Mondragão colocou para fora. É escanteio, ele na cobrança, camisa 7, Conrado para o Cariri. Na informação de Comercial ZM. Tudo isso para você ligado no timaço da Vale FM, também para Farmácias Fernandes, 8 lojas para melhor lhe atender. Autorizado pelo árbitro da partida, Conrado para a cobrança pelo time do Cariri. Levantou bola para a boca do gol, bola pelo alto, tira a zaga, afasta a defesa. Vem sobrando, o Bill faz o passe, toca a bola para Tiaguinho. Levantou na grande área, afasta de novo a zaga com Kaká. Vem tirando o Dalvan pelo time do Cariri. A bola sobra pela canhota para Conrado, faz o cruzamento. Levantou na grande área, a bola passa por todo mundo e foi para fora. Tiro de meta pro time do Guarani. Uma verdadeira blitz do Cariri nesse comecinho do segundo tempo para cima do Leão do Mercado, hein, Matheus Ferreira? O Conrado colocou de novo na área. O Dragão não achou nada. Sorte que fora. É tiro de meta para o Leão. Na informação de Diniz Supermercado. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Eu vou te contar, é cada resenha aqui do estádio. Olha o Guarani tentando, vem tirando a defesa, a bola vai sobrando no setor do meio campo em favor do time do Cariri. Guedes faz o passe, bola seria para o Dalvan, brigou por ela, a bola acaba saindo lateral para o time do Cariri. 3 minutos e 30 no segundo tempo, placar de 0-0. Futebol
com muito mais emoção, você já sabe, é aqui na Vale FM. Oferecimento Casa com material de construção, Casa com, a casa é sua, na rua Doutor Mauro Sampaio. Levantamento feito no campo de defesa, trabalha a jogada o time do Cariri Futebol Clube. Ali o Zé Gabriel, ele domina, passa a bola mais atrás, deixa a bola dominada no campo de defesa com Charles, zagueirão do time do Cariri Futebol Clube. Aí ele observa, toca mais atrás, deixa a bola dominada com o goleiro Flaismar. Ele dá um chutão pra frente, pelo alto, cortou a zaga do time do Guarani com o Dudu. A bola vai sobrando, ele vai servindo o Jefferson, melhor pro time do Cariri. Quem domina agora é o jogador que é o Tiaguinho. Ele é habilidoso, dominou, girou pra lá, pra cá. Chegam dois na marcação, ele tenta prender a jogada. A bola vai sobrando e uma entrada mais dura agora do Will, que atingiu o jogador do Guarani aqui. O Severo fica inconformado, viu, meu querido Matheus Ferreira? Entrada dura em cima do Eriquinho, camisa 7. O Will fez a falta aqui no setor direito. Falta que será cobrado pelo camisa 4, Charles. Na informação de Cariri da Sorte. 0-0 o placar do jogo. Atenção, torcedor, confira a hora em nome de Novo Rio Veículos. Pra você ligado no Timaço da Vale FM, são 17h08 aqui, Estádio Inaldão em Barbalha. No placar de Cariri da Sorte, eu digo já já, porque antes tem o tempo do jogo, em nome de Ares Moto. Segundo tempo de partida, vem o Guarani para o ataque, caiu ali o jogador do Guarani, o árbitro marca escanteio. Tudo isso na marca de 6 minutos jogados, etapa complementar de jogo, 6 minutos do segundo tempo no placar do Cariri da Sorte. Guarani 0 também para o Cariri. A bola tá rolando para Flamengo e Nova Iguaçu, decisão do Campeonato Carioca por enquanto 0-0. Abraçar o querido Boi da Rifa, tá trabalhando lá no Polo Esportivo e ontem lá da Rifa do Boi, quem se deu bem foi o Igor Júnior. Faturou R$6.000 em dinheiro. Vale FM, Vale FM, Marco Valério. Aqui cobrança de escanteio pro time do Guarani, bola levantada na grande área, cruzamento, a bola passa por todo mundo, domina ali o Foguinho, ele domina, faz o passe, entrega a bola mais atrás para Eriquim, cruzou para a bola do gol, levantou, bola na grande área, tentou ali o Oséias, insistiu também Kaká, a bola vai sobrando, Dudu, Baiano, cruzamento na grande área, tira uma defesa, a bola sobra, outra vez em favor do time do Guarani com João Vitor, toca a bola pelo meio, faz o passe, entrega a bola para Lê, como é habilidoso esse camisa 10 do time do Guarani. Falta em cima do Alê, hein, Anderson? Ele fez a finta no primeiro, passou pelo segundo, o terceiro acabou fazendo a falta, que foi o vídeo. Falta a favor do Guarani, ali frontal, deve ser uma falta perigosa. Quem tá ajeitando é o camisa de número 8, Renatinho, na cobrança, viu, Marco? Prepara-se para a cobrança, portanto, ali o Renatinho, camisa de número 8 do time do Guarani. 3, 4 jogadores nas proximidades da bola. Torcedor do Guarani acorda nas arquibancadas do estádio Inaldão. Vai incentivando o time do Leão do Mercado. Lembrando que na próxima quinta-feira tem o jogo da volta. Arena Romeirão, 8 da noite, Cariri e Guarani. Para saber quem pega o Icasa na grande semifinal do Campeonato Cearense, valendo vaga para a Série A de 2025. Mas tem muita emoção até lá, porque tem falta agora para o time do Guarani. E finalmente o Renatinho vai para a cobrança. Uma informação em nome de Ramagem Couros, a nobreza do couro agregada ao design exclusivo. Eu disse Ramagem Couros. Falta para o time do Guarani. Partiu o Renatinho, bateu de dentro do gol. Na rede pelo lado de fora. Alguns torcedores do Guarani até gritaram gol, hein, Anderson? Uma galera que comemorou aqui no Inaldão. A bola foi caprichosamente para fora, para a linha de fundo. O Flaismar na cobrança, placar do jogo segue 0-0 na informação de Churrascaria, mão de vaca. É, e o segundo tempo começa bom, assim como terminou também a primeira etapa. Não é jogo com cara de 0-0, não. A bola vem tocada pelo time do Guarani com Oséias, lança pelo alto de cabeça, faz o passe, entrega a bola pelo meio, deixa a bola dominada com Fabrício, distribui jogada melhor para Zé Gabriel. Ele acaba tocando pelo meio pelo time do
Cariri, mas o Guarani recupera a bola. Kaká vem com ela, falta em cima dele, na chegada do Guidio. É, rapaz, o Guidio chegou ali fazendo a falta, é falta boa pro time do Guarani. Numa informação de produtos Panebon, pão nosso e massa para pastel Tasquinha, cada vez melhor para você. Produtos Panebon, pão nosso. Lateral vai ser cobrado em favor do time do Guarani, João Vitor para a cobrança. Ali pertinho da torcida do Leão do Mercado. 0-0 para você ligado no timaço da Vale FM. Lateral cobrado, a bola da grande área, levantamento feito para a boca do gol. A bola vai sobrando pelo meio, tentativa, tira na tampa do time do Cariri. Vai a bola saindo da grande área, sobrando Dudu. Bate pro gol, ela foi para fora. Impressionante como os dois times continuam tentando o gol. Agora foi o Guarani, hein, Anderson? E era um golaço do Dudu, que viu o Flaisbar adiantado, tentou de longe e por pouco não acontece o primeiro gol do Guarani. O placar do jogo segue 0-0 na informação de Espaço Verde. Conosco também no timaço da Vale FM, Madeireira Beira Rio, lugar certo para você economizar. ESC Cursos, ESC Pré-Vestibular, aguarde. Vem aí um novo ESC para você. O placar é de 0-0, mas tem gol no futebol do Brasil. Fala, JF. É a virada do Galo Mineiro, cobrando o pênalti. Hulk, o Atlético Mineiro faz 2-1 no Cruzeiro. Jogo do Mengão já começou, JF? O Flamengo já está jogando com o Nova Iguaçu. Por enquanto o placar é 0-0. Flamengo só protocolar, daqui a pouco levanta o título de campeão carioca. Tá legal, aqui você te ligado no timaço da Vale, fica sabendo de tudo. Atenção, torcedor, confira a hora aqui em nome de Novo Rio Veículos. 5 da tarde, 14 minutos na cidade de Barbalha, estádio Inaldão. No placar de Cariri da Sorte, daqui a pouco eu digo que tem um Fiat Fast Best no prêmio principal do próximo domingo. Ares Motos traz agora o tempo de jogo na Série B do Campeonato Cearense. Segundo tempo de partida aqui no estádio Inaldão, em Barbalha. 12 minutos da segunda etapa. E no placar do Cariri da Sorte, que tem um Fiat Fastback do prêmio principal do próximo domingo, eu confirmo. 0 para o Guarani, 0 para o Cariri. Intervalo de partida no Baiano, é decisão. Bahia e Vitória, por enquanto, empatam em 1-1. Esse resultado está dando o título ao Vitória. A informação para casa com A Casa é Sua. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Marco Valério. Todo mundo ligado no timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela audiência. Lembrando nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Amanhã cedinho, às 6 da manhã, tem Jornal Nova Manhã. Jucimar Leite, Alexandre Pedrosa, Teldon Sá, Demontier Tenório, João Filho, Lorival Leite, o famoso LF. Todo o timaço trazendo informações do jornalismo da Vale FM. A partir das 6 da manhã e às 12 horas tem o tradicional Jornal Meio-Dia. Aqui desce o Guarani, bola da grande área, sobrou, tentou, o Eric insistiu, ajeitou para bater pro gol. Vai a bola tocada, tira a zaga com Charles. A bola sobra com Janderson pelo time do Cariri. Já toca a bola pelo meio, vem para o ataque, bola com Tiaguinho. Domina a bola, faz o passe, entrega a bola aqui pela direita, vem para a peça ofensiva, trabalhando a jogada, deixando a bola dominada pelo time do Cariri Futebol Clube. Insistiu, toque de bola pela direita com o Will. É o zagueiro barra lateral direito do time do Cariri. Faz o cruzamento, tirou o Oséias, afasta, a bola vai sobrando. O Guarani recupera. É muita raça, é muita vontade por parte dos dois times. É a Lé domina. Já deixou o Zé Gabriel na saudade. Simona vai embora para o campo de ataque. Abriu jogada, faz o passe, entrega a bola pela direita. Cruzamento para o beco do gol. Na tentativa do Renatinho. O Kaká também brigou por ela. A bola sobra com Dudu Baiano. Abriu jogada pela direita. Volta a bola para Renatinho. Renatinho cruzou. Espalma, faz mar. Vem tirando a zaga do time do Cariri. Afasta, Conrado ganha agora o arremesso. A bola não sai. Fica em favor do Guarani. Cruzamento para o beco do gol. Charles pelo balde para cortar, a bola do outro lado sai lateral para o Leão do Mercado. Jogo movimentadíssimo aqui na cidade de Barbalha. Quinta-feira tem mais o jogo da volta, o
o jogo decisivo, a finalíssima, por assim dizer, das quartas de final entre Cariri e Guarani. 20 horas, claro, você já sabe, transmissão, cobertura total do nosso timaço da Vale FM. Oferecimento Fox, tudo em celulares e acessórios. Assistência técnica de todas as marcas. Fox em Crato, na Senador Pompeu. Em Juazeiro do Norte, no centro, também tem Fox no Cariri Shopping. Ô Anderson, desabou um jogador do Cariri aí pertinho de você, hein, Anderson Luiz? Foi o camisa de número 11, Janderson. Janderson tá ali caído, recebendo atendimento médico. Daqui a pouquinho vai ter mudança no time do Cariri, viu? 19, quem é a fera, meu querido Matheus Ferreira? Alan Victor é com a 19, daqui a pouco entra no Negranil. É outro que conhece demais aqui o estádio da cidade de Barbalha. Alan Victor, daqui a pouquinho também entrando no time do Cariri. Você quer aproveitar logo, confirmar a alteração, Matheus Ferreira? Vou confirmar também, vai ter outra mudança. Camisa 21, Marquinhos. Marquinhos, camisa 21 vai entrar já já. Daqui a pouco eu confirmo, Marco Valério. Tá legal, até porque tem bola rolando. O Daxon toca de cabeça, faz o passe, entrega a bola do campo de defesa, vem tirando de qualquer maneira ali. O jogador camisa 10, Thiaguinho, toca a bola para Dalvan. Cariri vai tentando de qualquer maneira. O Guarani vai se defendendo também, mas vai atacando. O jogo é bom, o jogo é aberto aqui no estádio Minaldão em Barbalha. Levantamento da grande área, bola para Dalvan, brigou por ela. Simon Dragon do gol para fazer a defesa. Já toca a bola para João Vitor, abriu jogada pela ponta esquerda. Eriquinho, o atacante preferido do Delton Sá, abriu jogada para o comando de ataque na tentativa do Kaká. Chegou ali o Will. Eu vou te contar, esse Will joga duro, hein? A bola vai sobrando em favor do time do Guarani aqui no campo de defesa. Tudo isso na marca de 16 minutos do primeiro tempo. E aqui a falta do Zé Gabriel em cima do atleta do Guarani. Vamos lá, duas mudanças. Daxon vai embora no time do Cariri, hein, Matheus? Os dois atacantes vai sair. Janderson e Daxon. Sai primeiro o Daxon e entra o Alan Victor com a 19. Alan Victor com a 19 entra no lugar do Daxon, camisa 9. E sai o Janderson, camisa 11. E entra 21 Marquinhos. 21 Marquinhos com a camisa do Negranil e 11 Janderson. Essas informações em nome de Casa Com, a casa é sua. Daqui a pouco, a opinião de Demontier Tenório sobre as alterações do time do Cariri Futebol Clube aqui na cidade de Barbalha. No oferecimento de Engazeiras Construções, tudo para a sua obra pelo menor preço, parcelando no cheque ou no cartão. Também para Motopeças Padre Cícero, melhor para a sua moto. E é claro, Graxe Veículos sempre com você. Demontier Tenório. O Cariri mudou porque o Guarani está melhor em campo nesse momento, né, Monte? Essa primeira alteração que ele voltou com ela para o segundo tempo dá claramente um indicativo a essa situação. Por exemplo, da facilidade do caminho encontrado aqui pelo setor direito do Guarani através do Eriquinho. Por isso ele tirou o Leandro Mendes, que poderia não resistir ao bom gás do Eriquinho, e coloca o Conrado para aquele setor e bota o Zé Gabriel no meio campo, né? Mas o time do Guarani fez uma mudança na sua equipe, colocando o Eriquinho aqui pelo setor esquerdo, né? E ele que jogou o primeiro tempo do lado direito, agora está do lado esquerdo, exatamente para buscar e deixando o Alê flutuando mais. Melhorou muito o time do Guarani. E pela inofensividade do Cariri, pelo menos nesse segundo tempo, o técnico Adelmo Soares resolve trocar toda a sua peça ofensiva para ver se dá uma animada melhor no time do Cariri.
Tá legal, uma informação em nome do Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Baleia Burger na Praça do Pio 12, chamou e informa. Só um detalhe, o Agnaldo já tá passando aqui com os torcedores, com aquela urna que ele falou lá dentro do Vale Esporte, para arrecadar a questão do dinheiro para o bicho dos jogadores do Guarani. Então, torcedor rubro-negro que puder ajudar, que não viu ainda a urna aqui no estádio, procura o Agnaldo que vai poder ajudar o Guarani nesse momento, que essa doação desse dinheiro, desse prêmio, vai ser direto para os atletas. O objetivo é obter uma gratificação para incentivar ainda mais os atletas do time do Guarani. Placar de 0-0, 18 minutos do segundo tempo, 18 da segunda etapa. Jogo parado porque tem um atleta do Guarani que está caído ali há bastante tempo. É o camisa número 22, Dudu. É ele mesmo, não é, Matheus Ferreira? Na última jogada ele teve um encontro aqui com o jogador e o Dudu Baiano estava caído, já se levantou, já foi atendido. E falta para o Cariri na cobrança 7, Conrado e o 3, o Will. E também constou o camisa 8, Guidio. Cobrança perigosa, mercado. O Marquinhos também encostou por ali. Vejamos quem vai para a cobrança. Acho que vai ser o Will, que é o zagueiro barra lateral do time do Cariri. Tudo isso para você ligado no timaço da Vale FM. Quase 3 minutos de paralisação para atendimento ao Dudu, que vai voltar agora. E a falta está marcada em favor do time do Cariri Futebol Clube, que é, digamos assim, o time visitante hoje à tarde, já que o Guarani é o mandante da partida. O placar é de 0-0 para você ligado no timaço da Vale FM. É uma falta perigosa a favor do time do Cariri. Prepara-se o Will para a cobrança. Vai levantar a bola da grande área, autorizado pelo árbitro da partida. Pode pintar jogada ensaiada, é isso mesmo. Guidio levantou para a boca do gol, bola pelo alto, tira a defesa do time do Guarani. Vai insistindo ali o Will, a bola acaba saindo. Lateral, não, só tiro de meta agora em favor da equipe do Leão do Mercado. E o Dudu voltou ali pelo time do Guarani. Dourado Joias, semijoias e kit joias para você ganhar dinheiro. Aproveite e revenda joias da Dourado Joias. Conosco também Diniz Supermercados, a maior rede de supermercados do interior do Ceará, de canto a canto, em todo canto tem Diniz Supermercados. E aí, tá cansado de pagar contas absurdas de energia? A Gênesis Solar tem a solução. Geração de energia solar, ligue e fale com Luciano Carvalho, 981237956. Desce outra vez o time do Cariri pro câmera ataque, bola tocada com o jogador que é Tiaguinho. Ele domina a bola pelo meio, faz o passe, entrega a bola pela ponta esquerda, toca para Alan Vitor. Marquinhos pede, bola da grande área, o Zé Gabriel também. A batida de longe pro gol, para mais longe ainda. Só tiro de meta para a equipe do Guarani, hein, Ferreiraço? Na tentativa tentou fora de área, né? Tentou arriscar ali um gol para o Cariri. Não teve perigo para o goleiro Mondragon. É tiro de meta já cobrado. Na informação de ESC, pré-vestibular e curso. Conosco também no timaço da Vale FM, Motel Imperial. Apartamentos mais aconchegantes para momentos marcantes. Motel Imperial, organização do nosso querido amigo desportista André Lemos. Alô, André Lemos. Aquele abraço para você. Obrigado também pela companhia. O Guarani vai tentando marcar a saída de bola da equipe do Cariri, que fica com o Natan. Abrindo jogada pela ponta esquerda, faz o passe, toca a bola para o Zé Gabriel, volta para Natan, toca a bola pelo meio, distribui jogada, marcação da zaga do time do Guarani. O árbitro marca ali, sinaliza, é lateral do outro lado em favor da equipe do Cariri Futebol Clube. Aqui Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. Placar de 0-0 para você ligado no timaço da Vale FM. Todo mundo acompanhando mais uma transmissão na 99,9. A bola tocada no campo de defesa. Quem domina aqui no sistema defensivo é o zagueirão, o Will. Ele domina, vai para o ataque, toca a bola para Alan Vitor, brigou por ela, vem descendo perigosamente pelo time do Cariri Futebol Clube. Marcação do Balé, ainda Alan Vitor domina, abriu jogada pela ponta esquerda, bom passe, bola tocada para Conrado, vai pintar cruzamento para a boca do gol, espalma Mondragon, vem tirando depois a zaga do time do Guarani, bota a bola para a linha lateral. É o Cariri
Guarani tentando a marcação do gol da vitória. Tá 0-0 no placar do Cariri da Sorte. Zé Gabriel tenta, a bola vai sobrando novamente, bateu pro gol. Alan Vitor saiu fraquinho agora em Matheus Ferreira. Na tentativa, o Alan Vitor fraquinho, de fora da área, próximo da meia-lua. Tentou, colocou nas mãos do Mondragão, bola já reposta em jogo. Na informação de churrascaria, mão de vaca. Conosco também tem Alfa Vidros Vidraçaria. Na fase mais sofisticada de sua obra, prefira qualidade, preço e satisfação. Alfa Vidros Vidraçaria. Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri, com excelente serviço de pintura e funilaria. Eu falei, Alain Martelinho de Ouro. Conferindo para você agora 24 minutos do segundo tempo, 24 da segunda etapa. O placar é 0-0 para você ligado no timaço da Vale FM. Amanhã cedinho tem Jornal Nova Manhã. Também tem bloco esportivo do Nova Manhã com o João Filho. Assim como no nosso Jornal Meio-Dia a partir das 12 horas. É falta boa boa pro time do Cariri, para cobrança. Do outro lado, Conrado levantou no tumulto para boca do gol. Dalvan tentou, a bola passa pelo Charles. E aí vai pela linha de fundo. Tiro de meta, passou o sufoco agora o time do Guarani, hein, Ferreiraço? Passou o sufoco a zaga do Guarani. Bola cobrada pelo Conrado, jogou na área. O Will tentou, tocou na bola ainda, mas colocou para fora no lado esquerdo do goleiro Mondragão, que vai cobrar o tiro de meta. Na informação de Ares Motos. Vai mudar. JF foi embora. Foi? Foi. O sol foi embora aqui na cidade de Barbalha. Já tava na hora, né? É. 5h25, tá na hora, né? Tá na hora. A lua chega já. Graças a Deus. E é bom que é batucada de um lado, batucada do outro, torcedor fazendo festa aqui, apesar do 0-0. E o narrador adorando a batucada. É bom, rapaz. A gente vai no ritmo, né? Aqui Vale FM 99,9, oferecimento de Gênesis Solar, a solução para acabar com aquelas contas absurdas de energia. Fale com Luciano Carvalho, 981237956. Lembrando nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Pedidos 988429514. A paradinha técnica é isso, Anderson Luiz? Isso, e o Guarani vai mudar. Daqui a pouco o Bacurau e Raulisson no Leão do Mercado. Só um detalhe, Marco. O Oséias, camisa 4, caiu desacordado. E foi atendido ali. Graças a Deus já tá tudo bem com ele. Tá tomando uma água. Possivelmente ele sai aqui pelo Leão do Mercado. Tá legal, detalhes com os nossos repórteres lá por baixo. Aproveite para ouvir a opinião de Demontier Tenório. 0-0, agora 26 do segundo tempo, Demontier. E eu imaginava, Marco Valério, cá com meus botões, que não demoraria a que Severo fizesse as alterações e na sua peça ofensiva. O Ale, ele está muito bem nesse segundo tempo, dando uma tremenda movimentação, se oferecendo, transitando muito bem ali entre o meio campo e o ataque e até mesmo auxiliando a defesa, por incrível que pareça. Agora precisa de mais vitalidade na frente e muito provavelmente é isso que o Severo deve fazer. O Eriquinho está aqui mais pelo setor esquerdo, diferentemente do que a gente viu no primeiro tempo, e pode alternar aí, próprio Renatinho, o Kaká, mas eu acho que ele faz muito bem em buscar dar um novo gás, dar um novo oxigênio ao setor ofensivo do Guarani. Eu gosto desse jogador Bacurau, que não era aproveitado pelo Alexandre Lima. Inclusive, no jogo contra o Icasa, ele fez uma jogada espetacular no escapada pela esquerda, demonstrou ali que tem qualidade. E como não era aproveitado, chegou a deixar o time do Guarani. E o Ralisson é aquele jogador de sorte, que entra com vontade,
de vencer, com vontade de fazer gols, e a gente espera que essas características dele sejam guardadas para justificar o que a gente está dizendo aqui e para que o Guarani possa ter uma mobilidade maior na sua peça ofensiva. Demonte, o Matheus, aliás, o Anderson vai confirmar, vai estar saindo 10 do Guarani. Para mim, o melhor jogador do Guarani até agora em campo, Demonte. Talvez a questão física, viu, Marco? Talvez isso. É um jogador que se correu muito, se doou muito, né? Mas estava muito bem, eu concordo. Tá legal, vamos aproveitar então, Anderson, já reiniciada a partida, placar de 0-0 aqui na cidade de Barbalha. Olha o time do Cariri chegando, saiu do gol Mondragon para fazer a defesa. Confirma aí pra gente as duas alterações, Anderson. Sai no Ale com a 10, entra o 17 Raulisson, sai o 10 Ale, entra o 17 Raulisson, sai o outro 8 Renatinho, entra o 19 Bacurau. 8 Renatinho no lugar do 19 Bacurau. Em nome de Casa Com, a casa é sua. Sei não, eu não tiraria o Ale de maneira nenhuma. Pra mim, o melhor jogador disparado do time do Guarani, criou as melhores oportunidades. Eu tiraria o Kaká. Concordo com você. Kaká é aquela coisa, centroavante, pode pegar uma bola, decidir o jogo, mas está sumidão no jogo, camisa número 9, Kaká, do time do Guarani. E nem auxiliando tanto essa saída da bola do Cariri. Ele deixa os caras bem à vontade e já procura tentar bem mais embaixo. E talvez a orientação do Severo para esses jogadores que entraram agora seja de fustigar, de manter uma busca, uma tomada de bola, como a gente observa agora, mais adiante, sem dar espaços ao Cariri, viu, Marcos? Ô, JF. Senhor. O Baleia Burger tava gostoso? Uma delícia. Tá certo. Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Eu perguntei, mas eu já sabia a resposta. Fala, JF. É o terceiro do Atlético Mineiro, Gustavo Scarpa. O Atlético faz 3-1 no Cruzeiro. E a gente lembra, Marco, que vem aí Holiday Rock, 30 agora de abril, lá no Praia Parque, com Biquíni Cavadão e os Paralamas do Sucesso. Um abraço para André Padim, tá lá em Bodocó, no Pernambuco. Tá escutando a gente. E lembrando que é véspera de feriado. Você vai para esse showzaço amanhã. No dia seguinte, aí você vai descansar. Tá bom? Amanhã não, dia 30, viu? Eu tô dizendo o seguinte, Otávio. Você vai pro show, aí amanhã, no dia seguinte, você vai descansar. Muito bem. Tá bom? Dia 30 de abril, Paralamas do Sucesso e Biquíni Cavadão. Aqui desce o time do Guarani pro câmera ataque com o Meriquim, domina, faz o passe, entrega a bola pelo meio, tocou para o jogador que é o Halisson, tocou errado, cortou o Charles pelo time do Cariri. A bola vai sobrando para Dudu distribui jogada, faz o passe, toca a bola pela ponta direita, deixa a bola dominada. Agora quem recebe é o camisa de número 19, Bacurau. Cruzamento da grande área, a bola vai sobrando com Jefferson, um dos volantes do time do Guarani. Ele para a jogada, faz o passe, entrega a bola pelo meio para Harrison, abriu jogada pela direita, deixa a bola dominada, só que ela saiu do outro lado, não teve domínio ali, o Dudu Baiano, é lateral pro time do Cariri no campo de defesa. Centro Universitário Leão Sampaio, Unileão, sua primeira opção. Conosco também Alain Martelinho de Ouro, número 1 da região do Cariri. E Rastro Pneus, há 19 anos, o melhor em pneus, troca de óleo, freio, alinhamento, balanceamento e serviços mecânicos é na Rastro Pneus. Avenida Padre Cícero com Leão 13, na cidade de Juazeiro do Norte. Aqui 0-0, 0 pro Guarani, 0 também pro time do Cariri. 32 minutos do segundo tempo, 32 da segunda etapa. Lembrando que na próxima quinta-feira tem a finalíssima. Jogo decisivo entre Cariri e Guarani, 8 da noite no Romeirão. A cobertura total do Timaço da Vale. Fala, JF. Já temos campeão lá em BH e é o Galo Forte e Vingador, o Galo das Alterosas. Atlético Mineiro fez 3-1 no Cruzeiro e levanta mais uma vez o título de campeão do seu estado. Tá certo, portanto o Galo é campeão
campeão, o Galo é campeão das Minas Gerais. Aqui lateral para o time do Guarani para a cobrança, então, jogador João Victor, camisa de número meia dúzia. Delis, doces, bolos, tortas e docinhos em geral, peça pelo número 98873-2123, mais uma empresa do Grupo Chagas Variedades. Lembrando nosso canal no YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval. Aqui tiro de meta para a equipe do Cariri Futebol Clube. O placar é de 0-0 para você ligado no timaço da Vale. Já cobrado um arremesso, não, o tiro de meta, bola com o Zé Gabriel. Ele domina, vai comandando a saída de bola pelo time do Cariri Futebol Clube. Marcação à distância do Jefferson, também do Raulison. Ele abriu jogada pela canhota, faz o passe, deixa a bola dominada com o Natan. Natan que foi revelado pelo Guarani. Bola com o Alan Vitor. Domina o camisa 19 do time do Cariri. Ele desce para o ataque, faz o passe, entrega a bola mais atrás, deixa a bola dominada. Chegando, dominando o camisa de número 7, Eriquinho. Agora rouba a bola pelo time do Guarani. Faz o passe, entrega a bola pelo meio. Seria pro Dudu também. O Jefferson brigou por ela. Vem Oséias brigando por ela. Da sobra aqui na canhota com o João Vitor. João Vitor domina. Eriquinho vem com bola dominada. Marcação do Marquinhos. Ainda o camisa 7 do time do Guarani. Prende a jogada. Abriu aqui na canhota. O árbitro tá parando, marcando falta. E com cartão na mão. Pertinho de você, Matheus Ferreira. O que foi que aconteceu, Ferreiraço? Falta em cima do Eric, camisa 7, e reclamou e sofreu cartão amarelo. E se pitou o cartão, Madeireira Beira Rio na informação. Mas o cartão amarelo foi para ele mesmo? O camisa 7. Camisa 7 do Guarani, Eric. Eric sofreu o cartão amarelo. Né? Recebeu. Exatamente. Ele recebeu o cartão amarelo. Aqui Vale FM, a rádio que é tudo que você quer. O placar é 0-0 para você ligado no timaço da Vale. Vem a bola pelo meio, corta bem a zaga do time do Guarani. Chega Zé Gabriel, ganha pelo time do Cariri Futebol Clube. Faz o passe, entrega a bola da frente, bola para Marquinhos. Brigou por ela, marcação da zaga, insistiu. Chega tentando tirar a defesa do time do Guarani. A bola sobra com o Alan Vitor pelo outro lado. Marcação do time rubro-negro. Thiaguinho domina. Thiaguinho que deu uma sumida no jogo do segundo tempo. Bola tocada pela direita, não domina a bola pra ninguém. Aí só tiro de meta agora pro time do Guarani. Ó, Demontier Tenório, o jogo tava muito bom, mas eu acho que a gente teve uma queda técnica nos últimos minutos, Demontier Tenório. Eu prefiro acreditar que a essas alturas já seja cansaço, mas de fato, aquela situação em que os times parecem dosar suas forças, né? Cadencia mais o jogo. Você veja as cobranças de falta, de escanteio, demorando bastante, a saída de bola, troca de passes ali atrás, enfim. Passa essa impressão, mas você tem toda a razão. O jogo caiu consideravelmente. Aqui Vale FM 99,9. Atenção, torcedor, confira a hora. Em nome de Novo Rio Veículos. Na cidade de Barbalha são 17h39, 5h39 da tarde. Obrigado, torcedor, pela companhia. Somos o timaço da Vale FM. Aris Motos informando agora o tempo de jogo no Campeonato Cearense Série B. Estádio Minaldão na cidade de Barbalha, confirmando para você na segunda etapa. Desce o Guarani para o campo de ataque, bola com Catá, tentou de calcanhar para o Jefferson, tirou a defesa. Eu confirmo 36 minutos da segunda etapa, 36 minutos do segundo tempo no placar do Cariri da Sorte. Domingo tem no prêmio principal um Fiat Fastback 0 km para você, 0 para o Guarani, 0 para o Cariri. 18 horas, Palmeiras e Santos vão decidir quem será o campeão paulista. A informação é no oferecimento da Madeireira Beira Rio. Vale FM 99,9. Marco Valério. Todo mundo ligado no timaço da Vale FM. Obrigado, torcedor, pela companhia. Daqui a pouco mais uma alteração no time do Guarani. Oferecimento de Graxe Veículos, seu carro seminovo com qualidade e garantia. Graxe Veículos, Avenida Padre 15, bairro Salesianos.
E ali o jogo tá parado, o árbitro marcou ali a falta de ataque do time do Cariri. 0-0 é o placar do jogo para você ligado no timaço da Vale FM. Todo mundo ligado no 99,9. Mais uma alteração no Leão do Mercado. Anderson Luiz. Jorge Belmonte com a camisa de número 21, daqui a pouquinho no lugar do Kaká com a 9. 21, Jorge Belmonte, centroavante, saindo centroavante também Kaká, em nome de Casa Com, a casa é sua. Tá legal, a alteração vai ser processada no time do Guarani. É a terceira mudança no time do técnico João Severo do Leão do Mercado. Agora, Devontinho Tenório, eu acho que das alterações, as mais infelizes foi do time do Cariri. O Cariri principalmente caiu bastante nesse segundo tempo, Demonte. Ele mudou a peça ofensiva, mas a bola não chega mais com qualidade ao ataque, né? Do time do Cariri. E aí os caras ficaram meio isolados na base do passe mais esticado para ver se chega ao Marquinhos, ao próprio Alan Victor. Perdeu um pouco aquela qualidade na transição do meio campo para o ataque. E o Guarani continua municiando a sua peça ofensiva. O que isso quer dizer, Marco Valério? Que o Guarani quer a vitória. É verdade, vem o Guarani para o ataque, bola tocada pela direita, tentativa de jogada, o árbitro está marcando ali a falta já do ataque rubro-negro. Aqui mais uma transmissão da Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Oferecimento cursos e pré-vestibular é com o ESC, referência em aprovação em concursos públicos, preparatórios para o Enem, também para vestibulares. ESC, vem aí um novo ESC, o WhatsApp 999822476. Siga o ESC também nas redes sociais. Conosco, Churrascaria Mão de Vaca, o melhor churrasco da região do Cariri. É tradição que se renova a cada ano na Churrascaria Mão de Vaca. Aqui desce o time do Cariri para o ataque, bola tocada pela direita, vem cortando a zaga, bota a bola para a linha lateral. Lateral em favor do time do Cariri Futebol Clube. Prepara-se para a cobrança, camisa número 3, Will. Time do Cariri não tem pressa para a cobrança, é como se já estivesse satisfeito com esse placar de 0-0. Lembrando que tem um segundo jogo, quinta-feira, 8 da noite, na Arena Romeirão. Atenção, torcedor, confira a hora. Em nome de Novo Rio Veículos. 17h43 aqui na cidade de Barbalha, 17h43 no Minaldão. Ares Motos, a maior revenda Honda do Nordeste do Brasil, informando o tempo de jogo na Série B do Campeonato Cearense. Confirmando para você 40 minutos do segundo tempo, 40 na segunda etapa do placar do Cariri da Sorte. 0 pro Guarani, 0 pro Cariri. Decisões pelo Brasil na Bahia. São 30 minutos do segundo tempo. Bahia e Vitória empatam em 1-1. Com esse resultado, Vitória vai ficando com o título. Um abraço para o Tenente Macedo, no bairro Novo Juazeiro. A informação para Casa Com. Futebol de primeira é com o timaço da Vale. Obrigado, torcedor, pela companhia. Estamos juntos pela Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. Tem falta agora para o time do Guarani. Guarani permanece no ataque. Guarani continua tentando a vitória. O que seria, caso venha a acontecer, a primeira vitória do Guarani na história diante da equipe do Cariri, já que nos 2 jogos entre ambos até hoje, uma vitória do Cariri e um empate. Já no campeonato desse ano teve empate em 1-1 lá no Romeirão. Outra mudança no time do Cariri. Matheus Ferreira. Sai o 20 Dalvan e entra o 22 Shaimon. Shaimon com a 22, sai Dalvan com a 20. A informação é em nome de Casa Com. A casa é sua. Tá legal, Matheus. Grande Matheus Ferreira. Rapaz, como esse medo Fluminense. Hoje ele tá com tudo, viu? 10 segundos de distância.
Aqui tem falta perigosa a favor do time do Guarani. Prepara-se para a cobrança, vai levantar a bola da grande área, placar de 0-0. O Guarani tentando a marcação do gol da vitória no finalzinho. Lembrando, na próxima quinta-feira tem o jogo da volta, 8 da noite, Arena Romeirão. Você vai acompanhar todos os detalhes com o Timaço da Vale. Vai ali o João Vitor, bola da grande área, tentativa de cabeça. A bola subiu demais e foi para fora, só tiro de meta em favor da equipe do Cariri. Anderson Luiz. O cruzamento foi na medida, infelizmente o Raulison acabou não alcançando a bola foi para a linha de fundo, tiro de meta para o goleirão. Mas o placar do jogo é 0-0, é na informação de só Fumê Service. E o torcedor do time do Guarani tentando empurrar a equipe, canta o hino aqui nas arquibancadas da cidade de Barbalha, estádio Minaldão. Uma informação em nome de produtos Podebom Pão Nosso, também para Rastro Pneus. Olha a entrada agora do atleta do Guarani, todo mundo do Cariri vai pra cima do árbitro da partida. Ele vai ser expulso. Pertinho de você, hein? Se ele levar o segundo amarelo, no caso, o Eriquinho, ele vai ser expulso, nesse caso. Vamos aguardar aí o que diz o árbitro da partida. Ele conversa com os jogadores, muita demora, pediu a opinião também ali do quarto árbitro, conversa com o quarto árbitro. Vamos ver o que é que vai marcar ali o árbitro da partida. O jogador do Cariri disse que recebeu uma cotovelada. Foi simulação, viu? O cara se atirou no chão, claramente. Ou seja, nada aconteceu, só falta mesmo. Foi o Miguelone. Quem devia tomar cartão amarelo seria o jogador do Cariri pela simulação. Aqui Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. 44 minutos do segundo tempo, placar de 0-0. Bola tocada pelo time do Cariri para o ataque, a tentativa de jogada, lançamento da tentativa do jogador Calian Victor, domina, tem perto dele o Shaimon, ele prende a jogada, entrega a bola para o primeiro volante que é o Zé Gabriel, vem dominando, lança a bola da frente, Shaimon tentou, insistiu, brigou por ela, Alan Victor vai sobrando para Marquinhos, corta a zaga do time do Guarani com Dudu que agora virou meio campista, o camisa número 22 do Leão do Mercado, é o seu novo posicionamento dentro de campo. A bola vem tocada com Zé Gabriel, domina a bola aqui no setor intermediário, passa a bola do campo de defesa, solta a bola para o zagueirão Natan, tem o Will aberto pela direita, faz o passe, toca a bola da frente, corta bem a zaga do time do Guarani, a bola vai sobrando, tentou o Eriquim, brigou por ela, a bola sobra pelo meio com Dudu, melhor para o time do Cariri, Zé Gabriel domina, faz o passe, entrega a bola da frente, deixa a bola dominada com Shaimon para ninguém. Absolutamente para ninguém agora. Era o Thiaguinho, não, era o Alan Victor que errou esse passe, hein, meu querido Matheus Ferreira? Tinha o Marquinhos pela esquerda sozinho, jogou na área para ninguém. Mondragão com ela na informação de churrascaria Mão de Vaca. Daqui a pouco mais uma alteração no time do Guarani. Em nome de Comercial ZM, o shopping da indústria e da construção civil. São mais de 6 mil itens das melhores marcas. Comercial ZM, concessionária dos produtos Steel. Rapaz, aplaudido quase de pé aqui no Minaldão. O Eriquim, hein, Anderson Luiz? Virou o xodó da torcida, o Eriquim, camisa de número 11, tá saindo pra entrada do camisa de número 7, Eriquinho, entra o 11, Jonathan, sai o 7, Eriquinho, entra o 11, Jonathan, em nome de Casa Com, a casa é sua. A última alteração do time do Guarani, placar de 0-0, atenção, sinalzão do Timaço marcando. 46 minutos do segundo tempo aqui no Minaldão. Vai subir a plaquinha dos acréscimos. No placar do Cariri da Sorte, 0 pro time do Guarani, 0 também pro Cariri. Lembrando que esta semana no prêmio principal tem um Fiat Fastback 0 km. Subiu a plaquinha. Mais 5, Marco Valério. Vamos até 50. Pelo meu tá 46:30, então acaba já. Aqui Timaço na Vale FM 99,9, a rádio que é tudo que você quer. 0-0 o placar do jogo. Vem o Guarani tocando, bola do campo de defesa com Dudu.
do Baiano. Ele domina, explodiu a bola ali, tenta ainda a marcação Marquinhos. O Shaimon também nas proximidades. O árbitro marca lateral pertinho da bandeirinha de escanteio em favor do time do Cariri, que ainda tenta. Você ligado no timaço da Vale FM, oferecimento Rastro Pneus. Há 19 anos o melhor em pneus, troca de óleo, freios, alinhamento, balanceamento. Você já sabe, é na Rastro Pneus. Tem lateral bom pro time do Guarani, não, pro time do Cariri. Amarelou pra quem? Mondragon, goleiro do Leão do Mercado do Guarani. Mondragon recebeu o cartão amarelo e se pintou o cartão Madeireira Beira Rio na informação. E acredito que tenha sido por reclamação. Exatamente, Marco Valério. É, goleirão Mondragon não quer levar gol do fim do jogo, não. 0-0. Tá ficando tudo pra próxima quinta-feira. Quinta-feira, 8 da noite, Arena Romeirão. Mais um show de transmissão do Timaço na Vale pra você. É isto mesmo, já a partir das 18 horas, no programa Vale Esportes, com muito mais emoção. Levantamento da grande área, bola no tumulto ali, chega tirando a zaga do time do Guarani. De qualquer maneira, pressiona, falta em cima do Zé Gabriel. É falta boa pro time do Cariri no finalzinho, hein, Matheus Ferreira? Falta boa para o Negranil. Zé Gabriel foi falta. Daqui a pouco eu falo quem vai cobrar, Marco Pério. Tá legal, uma informação chegando no Timaço da Vale FM. Em nome de Farmácias Fernandes, 8 lojas para melhor lhe atender. Também para a Sofome. Alô, meu amigo Edilson, um grande abraço. Produtos Panebom, Pão Nosso e Massa para Pastel Tasquinha. ESC Pré-Vestibular e Cursos. Também conosco na transmissão do Timaço da Vale. Lembrando nosso canal do YouTube, Rádio Vale FM 99 Oficial. Oferecimento Pizzaria e Hamburgueria Oval. Para pedir aquela pizza deliciosa neste final de domingo, como é que eu faço, JF? É só você ligar no 988429514 e fazer o seu pedido. Repita que a batucada não me deixou ouvir direito. 988429514. Falta perigosa, Conrado para a cobrança, Will também nas proximidades. Talvez o último lance do jogo a favor do time do Cariri. Partiu Will, bateu direto no gol. Mondragon em 2 tempos. Para fazer a defesa, Matheus Ferreira. Era o Tiaguinho, camisa 10. Olha o Leão. Pode prosseguir. Vamos lá, camisa 10, Tiaguinho cobrou. Mondragon ainda bateu roupa ali com a bola. Segurou em 2 tempos. Bolas já feita a reposição em campo. Na informação de Ares Moto. Se o Delton Sá tivesse aqui, ia dizer: Matheus, você já arranjou outra profissão pro Mondragon? Não ocupe a posição do Delton Sá, Marco Valério. Ferreiraço, que acha bom, meu JF. Aqui terminou aos 50 minutos do segundo tempo. É fim de jogo no estádio Inaldão. 0 pro Cariri, 0 também para a equipe do Guarani. É o primeiro capítulo deste confronto que terminou empatado 0-0 no estádio Minaldão. Grande presença de público. O público não foi divulgado aqui, mas certamente uma ótima presença de público, lotando as arquibancadas do lado de cá, aonde ficam as cabines de imprensa. 0-0, fica tudo para quinta-feira. Matheus Ferreira e Anderson Luiz. Aqui do lado do Adelmo Soares. Adelmo, qual é a você faz desse primeiro jogo 0-0 aqui no Inaldão? Um jogo bastante competitivo, um jogo onde houve muita entrega de ambas as partes, né? E assim, tivemos chance, o Guarani também teve chance de vencer o jogo, então ficou tudo para o último jogo. Vamos se preparar para que a gente possa melhorar a nossa performance. Muito obrigado, Adelmo. Anderson Luiz. Rapidinho, Ale. O Ale tá por aqui, os jogadores do Guarani estão descendo rapidinho. Raulison. Ô, Raulison, o time até criou oportunidades, mas não conseguiu o resultado positivo. No meu ponto de vista, acho que a gente merecia sair com resultado positivo. Propôs o jogo a partida toda, mas tem que lembrar também que é 180 minutos. Nada é resolvido no primeiro jogo. No segundo jogo vamos buscar o resultado positivo. Tá aí as palavras do Raulison, que entrou no segundo tempo, o Matheus Ferreira. Vamos ouvir o Dalvan, que está dando entrevista aqui. Deixar um pouco mais, né? A gente teve chance, oportunidade, bola pegando na trave, concentração.
Jogo de detalhes, tem que estar concentrado o jogo todo. Dalvão, o que faltou pro Cariri sair com o melhor resultado aqui no Inaldão? Boa noite. Faltou um pouco de concentração, né? A gente fez uma boa partida, tentamos, criamos, tivemos uma oportunidade, mas é isso, é caprichar um pouco mais, sabemos que é um jogo de detalhe, só o primeiro tempo. Quinta-feira a gente resolve em casa. Obrigado, Dalvan. Anderson Luiz. Rapidinho, Kaká, falar, conversar com o Kaká, atacante da equipe do Leão do Mercado. Ô Kaká, o time até criou boas oportunidades, teve chance de sair com resultado positivo, mas vai definir lá no Romeirão. Foi um jogo aberto, duas equipes de qualidade que proporam o jogo, né? Ninguém ficou esperando o adversário. A gente sabia que ia ser esse jogo complicado, jogo truncado, disputado. Agora ficou tudo para o jogo da volta no Romeirão. Acho que está aberto. Aquela equipe que errar menos, eu creio que vai sair com a classificação. Eu espero que a gente esteja mais um dia feliz, um dia que as coisas possam estar dando certo para a gente, e que o resultado seja a nosso favor. O feitiço virou contra o feiticeiro. Essa história de jogar aqui no Inaldão, o Guarani teve pelo menos 2 oportunidades que o campo atrapalhou de fato. O campo é ruim para os dois. Se for o Romeirão, vai ser bom para os dois. Acredito que não tem essa história de que aqui favoreça a gente, né? Aqui a gente vem mandando os nossos jogos aqui por causa de problemas, assuntos extracampo, né? Da nossa diretoria com o pessoal da arena. Mas assim, acredito que o campo não influenciou no placar. Eles também tiveram chances, tiveram bola na trave também. Foi um jogo bem jogado, bem disputado, né? A gente espera que no jogo da volta a gente possa estar num dia feliz e conquistar a nossa classificação. Tá aí as palavras do Kaká, Matheus Ferreira. Ao meu lado, o Conrado, que começou como volante no começo do jogo, depois foi para a esquerda. Qual foi a análise que você faz desse 0-0 aqui no Inaldão? A gente sabe que é um jogo muito difícil, né? A grande equipe do Guarani, a gente tem que respeitar. Essa segunda divisão, o nível é muito alto, é um nível de primeira divisão. A gente se pôs em campo, a gente teve chance, foi 2 bolas na trave ali, mais algumas chances. Infelizmente o resultado positivo não veio, mas vou focar para que na quinta-feira a gente possa, se Deus quiser, sair com resultado positivo e consequentemente a classificação. Obrigado, Conrado. Anderson Luiz. Pode ficar à vontade aí, Matheus, jogadores do Leão do Mercado nesse momento, na conferência ali, naquele momento de oração. Pode ficar à vontade se tiver mais alguém por aí. Os jogadores do Negranil estão se confraternizando aqui, conversando, trocando algum papo, trocando papo com a torcida. Por enquanto aqui, tudo ok, Anderson Luiz. Quem dos lados, todos os detalhes do time do Cariri é o repórter Matheus Ferreira. Do lado do Leão do Mercado, Anderson Luiz. E o som volta para o campeoníssimo de audiência. Marco Valério. Tá legal, fim de jogo aqui no estádio Minaldão, os torcedores já deixando as dependências do Minaldão, que recebeu realmente um público muito interessante. De parabéns, torcedores do Guarani e do Cariri, pelo comportamento, pelo apoio às duas equipes e que a gente possa ter um público melhor ainda no próximo jogo, na quinta-feira que vem, lá no estádio Romeirão, na Arena Romeirão, a partir das 8 da noite. Daqui a pouquinho, os destaques finais dos nossos repórteres aqui no Futebol Show do Timaço da Vale FM. JF, antes da gente convocar o Demontier, uma passada aí pelas decisões deste domingo, João Filho. Acabou no Mineiro, o Atlético venceu o Cruzeiro 3-1, campeão o Atlético Mineiro, tá acabando lá na Bahia, 42 minutos, Bahia e Vitória 1-1, esse resultado vai dando o título ao Vitória, intervalo de partida lá do Rio de Janeiro, Flamengo e Nova Iguaçu 0-0, o Flamengo vai sendo o campeão do Rio de Janeiro e daqui a pouco, daqui a 1 minuto, começa Palmeiras e Santos, vão decidir o Campeonato Paulista. Tá legal, você fica sabendo de tudo ligado no Timaço da Vale FM. Hora de opinião na 99,9. Opinião com credibilidade. Ele chega para comentar este empate na primeira partida da fase quartas e final da segundona. E o nome dele é... Pois é, um 0-0 e como a grande maioria dos atletas ouvidos aí pelos nossos repórteres, os atletas disseram que está tudo em aberto, de fato. Essa é a expressão de cada um. Demontier. Inclusive, Anderson, eu vi até jogadores do Cariri ajoelhados dentro do campo,
como se comemorando esse empate em 0-0 pelas dificuldades que o Cariri teve no finalzinho do jogo, né? E o Guarani poderia até ter fustigado mais, porque espaços lhe foram dados. Anderson. Aqui rapidinho com o técnico João Severo, que vai falar conosco aqui sobre a partida, sobre o jogo do Leão do Mercado. Severo, jogo aberto, totalmente aberto para todas as equipes. Qualquer resultado seria normal, mas o que é que o Guarani precisava ter feito hoje para ter saído com resultado positivo? Cara, eu acho que o jogo foi parelho, foi igual. Eu acho que quem fizesse o gol ganharia o jogo. Nós tivemos umas oportunidades, o Cariri teve também. Era um jogo que a gente iria ser definido nos detalhes, mas graças a Deus assim conseguimos um resultado ainda que nos dá chance de igualdade no jogo na arena. É trabalhar, vai ter a volta dos outros jogadores aqui para a gente ver se a gente consegue realmente buscar nesse jogo da quinta-feira a nossa classificação. É outro jogo difícil, outro jogo duro, certo? Mas o jogo em si, o Guarani se movimentou bem, criou oportunidades, teve algumas falhas também que a gente vai tentar corrigir durante a semana, mas assim foi um jogo onde os dois times foram muito aguerridos, certo? O Guarani muito, e teve no segundo tempo uma bola que a gente poderia ter virado dentro do gol e o nosso atacante foi dar o passe e voltando. Alguns detalhes do jogo também, né? Mas eu fico satisfeito pelo desempenho da equipe do Guarani, que foi aguerrida, que jogadores eles jogaram machucados, entendeu? Para ajudar o grupo, então a gente vai ter que trabalhar para o próximo jogo. Eu senti o campo especificamente, ter prejudicado mais o Guarani especificamente do que o Cariri. No Rumeirão isso pode ajudar também, Leandro. Realmente o time da gente é um time mais técnico, né? As pessoas pensam que não, mas é. E foi provado isso no jogo, que as melhores oportunidades, bolas enfiadas por dentro, o toque de bola, o passe, foi melhor da equipe do Guarani. Mas assim, na arena é outra história, outro jogo, tentar recuperar os jogadores para que a gente possa buscar nossa classificação. Você teve a ausência do Cariraçu por poupar para justamente esse segundo jogo, um jogador importante. O Dudu está machucado, perdemos o volante também, o próprio Dudu, lateral direito, foi para o sacrifício, jogou machucado. Então assim, o Jefferson também jogou machucado. Então assim, espero que a gente possa realmente recuperar os atletas do próximo jogo. Tá aí as palavras do técnico João Severo falando conosco aqui da Tenório. Eu concordo, quando ele diz assim, o Guarani foi quem mais insistiu nessa tentativa de jogada por dentro. Mas teve também pelos flancos, principalmente com o Eriquinho. Essa tentativa mais centralizada, ela surgiu muito em decorrência da atividade intensa do Alê. Por isso que eu estranhei a saída desse jogador no momento em que ele estava numa crescente no jogo. Eu não sei por que é que o técnico Severo tirou o Alê para colocar o Raulisson. Bem que naquele momento ele poderia ter tirado o Kaká, que ele tirou depois para colocar o Jorge Belmont. Mas eu prefiro assim, não aprofundar muito nessa questão, porque às vezes a gente não percebe, mas o jogador pede para sair, o cansaço, sentindo alguma coisa, enfim. Mas pode observar claramente que essa bola por dentro, sobre a qual o Severo se refere, ela deixou de existir praticamente após a saída do Alê. O Guarani optou mais pelos flancos, até porque tinha jogadores abertos, jogadores de velocidade, e eu acho que a determinação do Severo também, ela se deu no sentido de evitar dar espaços ao Cariri, a tentar bloquear a sua saída. E em boa parte desse segundo tempo, até que o Guarani conseguiu isso. E quando essa bola passava, ela não chegava com tanta qualidade lá na frente, de certa forma, até facilitando a atividade do seu setor defensivo, onde eu colocaria assim, como destaque à frente dessa zaga, esse bom volante Fabrício. Muito seguro na roubada da bola, na marcação, na distribuição do jogo. Foi um atleta muito consciente do seu papel ali à frente da zaga do time rubro-negro. O Eriquinho também, tanto que foi merecidamente aplaudido na saída. Ele que teve uma atividade intensa, principalmente no primeiro tempo, pelo lado direito. Me pareceu que pelo lado esquerdo, como ele ficou na etapa complementar, não que ele tenha caído mais do ritmo, mas assim,
a intensidade dele não foi a mesma. Não sei se ele se sentiu desconfortável. O Severo até poderia ter reposto mesmo mais pelo lado direito, onde ele se ouve muito bem na primeira etapa, mas ele também buscou. Ele foi um jogador importantíssimo no ataque do time rubro-negro. Enfim, quando se diz que é um jogo que seria decidido no detalhe, eu acredito que sim, mas isso não aconteceu. Apesar de termos tido boas intervenções, não só por parte do Mondragón em alguns momentos, tranquilizando o seu sistema defensivo, mas eu colocaria aqui o Flaismar. A defesa que ele fez aos 44 minutos, quando o Alê chutou bem para o gol, e ele fez uma verdadeira ponte, se esticando, me parece, até ao último limite, mas com a ponta dos dedos ele consegue desviar a trajetória da bola, e ela tinha endereço certo. E seria, na verdade, um golaço do jogador Alê. Está aberto sim. Alguém disse aí que quem errar menos ganha o segundo jogo. Eu percebi que as duas equipes, tanto o Cariri quanto o Guarani, eles tiveram muito cuidado, muita preocupação, no sentido de evitar erros, o que poderia até ser fatal. No Cariri, o erro que pode ter sido apontado foi nas alterações feitas pelo técnico Adelmo Soares. O jogador não se ouve bem, o posicionamento ficou algo meio confuso, porque a primeira delas foi a retirada ali do Leandro Mendes, exatamente numa preocupação que eles demonstravam em relação às investidas do Eriquinho. E o Leandro saiu para entrar o Zé Gabriel, que compôs ali à frente da zaga na condição de volante, e o Conrado deixou aquela posição mais de meio campo e foi atuar na lateral esquerda, mas aí não vi assim resultar em absolutamente nada. Eu gosto muito do Conrado quando ele chega se oferecendo como opção um pouco mais ali na frente. Mas, enfim, um jogo bom. O Guarani me deixou uma boa impressão, deixou convicto de que tem toda a condição de faturar aqui na próxima quinta-feira. O jogo, a decisão está aberta e queira Deus que tenhamos aqui na próxima quarta-feira, na Arena Romeirão, um jogo tão bom quanto foi este lá do estádio Inaldão, meu querido Marco Valério. E como você bem diz, o Guarani em 3 jogos continua sem conseguir vitórias diante do Cariri. Tá legal, meu querido Lemontier. Acabou. Com sua opinião final dessa partida que terminou empatada, 0 para o time do Guarani, 0 também para a equipe do Cariri. Estádio praticamente vazio agora, só a turma da imprensa desmontando o seu material, também aqui finalizando os trabalhos, alguns poucos torcedores, alguns familiares e atletas. Time do Guarani que vai tentar aí a classificação na próxima quinta-feira diante do Cariri na Arena Romeirão. Jogo marcado para as 8 da noite, que você, claro, vai acompanhar com o Timaço da Vale. Você que vai para a Arena Romeirão, leve o seu celular, leve o seu rádio para acompanhar a nossa transmissão com muito mais emoção aqui na 99,9. Mas vamos antes aos destaques finais dos nossos repórteres, para a gente também finalizando os nossos trabalhos aqui diretamente do estádio Inaldão em Barbalha. Destaque final do time do Guarani. Quem chega com ele é o Anderson Luiz. Fala, Anderson. Volta a trabalhar amanhã à tarde, Marco Valério, lá no CT do Rubro Negro Juazeirense, para esse jogo da próxima quinta-feira contra a equipe do Cariri. Guarani que corre para
conseguir ter à sua disposição o Dudu Caririaçu, que lesionado não participou do jogo de hoje. Também o Dudu Baiano vem sentindo dores. O Guarani vai ter essa semana, esses dias, para poder recuperar esses atletas para o jogo diante do Cariri. Valeu, Anderson, obrigado pela participação. Amanhã você volta dentro do programa Vale Esportes com mais destaques do Leão do Mercado. Agora o destaque final é o do time visitante, isto mesmo. O Cariri jogou hoje como visitante contra a equipe do Guarani, manda o seu jogo de volta na próxima quinta-feira na Arena Romeirão. Quem traz o destaque final do Negro Anil é o nosso querido Matheus Ferreira. Fala, Ferreiraço! Com informações do assessor de imprensa do Cariri, César Santana, que repassou aqui algumas informações. Amanhã à tarde a reapresentação do Cariri. E fica tudo para quinta-feira, Marco Valério. Quinta-feira retorna Cariri e Guarani no Estádio Romeirão. Um grande abraço a todos, boa noite. Será que quinta-feira vai ter aquele repórter lá na Arena Romeirão? Vai Eu sinto saudades dele. Estamos trabalhando para isso, né? Eu quero que ele esteja, e todo mundo está esperando aqui, até o César falou que ele tem que estar na Arena Romeirão. Aposentou. Alguns dizem que vai ser o amuleto para um dos times aqui. Meu amigo. Aposentou, rapaz. Valeu, Ferreiraço, obrigado pelas informações. JF, eu também vou tirando o meu time de campo. Encerrando os trabalhos aqui diretamente do estádio Minaldão em Barbalha. Eu volto amanhã no Jornal Meio-Dia, a partir das 12 horas também, no nosso Vale Esportes. Grande abraço, tudo de bom para você, meu querido JF, fechando esta cobertura neste domingão de muito futebol. Boa noite, João Filho. Boa noite, amigos da 99,9. Valeu, Marco. Um abraço pra você, querido. Marco Valério ao lado de Matheus Ferreira, de Anderson Luiz, de Monte Tenório. E a gente por aqui ao lado do Delton Sá. Acompanhamos o empate. Primeira partida da fase de quartas de final para Guarani de Juazeiro e Cariri. 0-0 foi o resultado. Ficou tudo para o jogo da volta, que será da quinta-feira, às 8 horas da noite, lá na Arena Romeirão, aqui na cidade de Juazeiro. Bom, estaduais aqui com os jogos encerrados. O Vitória empatou com o Bahia 1-1. O Vitória é campeão baiano de 2024, tem campeão também lá em Goiânia, e é o Atlético Goianiense confirmou o título ao bater o time do Vila Nova. Campeonato Carioca, o jogo está no intervalo, Flamengo e Nova Iguaçu por enquanto 0-0, Flamengo venceu a primeira partida por 3-0, vai apenas confirmar daqui a pouco o título de campeão do Rio de Janeiro. Tem gol do outro jogo da fase de quartas de final da segundona, o Itapipoca fez 1-0 no Tiradentes, 12 minutos do primeiro tempo, é o primeiro jogo entre as equipes. A bola tá rolando agora lá no estádio Raimundo de Oliveira, na cidade de Calcaia, e a bola tá rolando também em São Paulo. Primeiro tempo, decisão do Campeonato Paulista, Palmeiras e Santos, por enquanto o placar é 0-0, o Santos venceu o primeiro jogo pelo placar de 1-0 e pode aí empatar a partida, joga por um empate o Santos para confirmar o título de campeão paulista de 2024. Ponto final aqui no intervalo ponto final na nossa grande jornada esportiva do Timaço da Vale FM. A Vale FM volta a falar de futebol amanhã cedinho, com a minha participação dentro do Jornal Nova Manhã, o balanço do final de semana, os campeões estaduais, a gente vai trazer tudo para você, tudo também um resumo de Guarani de Juazeiro e Cariri, assim como também o jogo do Tiradentes contra o Itapipoca. Eu também vou estar no Jornal Meio-Dia com o Marco Valério e toda a equipe do Rádio Jornalismo da Vale FM para você. Valeu, gente, uma semana abençoada, saúde, paz, Deus no coração em primeiríssimo lugar, e a gente se encontra sempre por aqui na mais ouvida de todo o Cariri, a Vale FM de Juazeiro do Norte, no Ceará. Tchau, pessoal.